Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. No mundo Naruto com Tenseigan. Capítulo 821 A Promessa. O retorno de Shinichi causou um grande reboliço em Konoha. Como um ex-membro da Akatsuki, embora ele não tenha feito muitas coisas ruins, ele afinal participou de todas as ações da Akatsuki. Ele fazia parte do time que atacava Konogakakure e Vagakure, incluindo Tsuchikage. Muitas pessoas se opuseram ao seu retorno e queriam que ele fosse punido por seus crimes. Para Konoha, o retorno de Shinichi significa algo completamente diferente. Mesmo que Shinichi fosse parte da Akatsuki, seu retorno significava que havia outro poder de combate de nível Kage na vila, ao mesmo tempo. Também significava que eles poderiam finalmente entender a organização Akatsuki. Os benefícios de aceitá-lo de volta na aldeia superaram em muitos benefícios de puni-lo. Portanto, incluindo o clã Uchiha, muitas pessoas garantiram a aceitação de Shinichi na vila, e a decisão foi tomada de acordo. Mesmo que fosse decidido que ele seria aceito, uma investigação adequada teria que ser conduzida. Então, Shinichi teve que passar a última semana na sala de interrogatório e contar tudo o que lhe foi perguntado. Finalmente, depois de dar todas as informações que lhe foram solicitadas, Shinichi foi autorizado a deixar a sala de interrogatório e retornar ao terreno dos Uchiha. Claro, ele não era completamente livre. Embora ele tivesse permissão para se mover livremente em Konoha, no entanto, ele não podia sair da vila sem a permissão do Okage-sama. Ao mesmo tempo, um shinobi designado pelo Okage-sama sempre o acompanhará em todos os momentos. E agora que ele estava livre para se mover, Kuroto finalmente o contatou para entender a situação. Depois que os dois conversaram por um tempo, Kuroto o levou para seu antigo laboratório. Quanto ao shinobi que tem que acompanhar Shinichi, bem, enganar essa pessoa não é um problema tão grande para gente como Shinichi e Kuroto. Floresta da Morte, Konogakakure. Seguindo Kuroto por um tempo, os dois chegaram a uma árvore e quando Kuroto removeu a barreira, a passagem que levava ao subsolo foi aberta. Caminhando pela passagem escura, os dois chegaram ao antigo laboratório de Kuroto. Desde que obteve Anchor Vantian, Kuroto moveu quase tudo para a fortaleza aérea. Agora, este lugar é usado apenas para realizar algumas pequenas operações e experimentos que envolvem outros. Por exemplo, a operação de implantação de células Hashirama pela qual Shizui passou foi realizada aqui. Shinichi olhou curiosamente para tudo no laboratório, e não pôde deixar de suspirar de admiração. TSK. Chefe, eu não esperava que você tivesse um lugar desses aqui. Duvido que alguém na vila saiba sobre esse lugar, certo? Shizui Itachi sim, respondeu Kuroto enquanto caminhava mais para dentro do laboratório. Shinichi conteve sua curiosidade e seguiu Kuroto. Chegando à parte mais profunda do laboratório, Kuroto removeu os selos da área e revelou uma cápsula de clonagem. Dentro da cápsula de clonagem, o corpo de Uchiha Kurumi foi mantido, seu ferimento foi curado e seu corpo estava imaculado. À primeira vista, qualquer um pensaria que ela está apenas dormindo e que não há nada de errado com ela. Mas tanto Kuroto quanto Shinichi sabiam que ela estava de fato morta. Olhando para o corpo sem vida de Kurumi do outro lado do vidro, a respiração de Shinichi acelerou. Chefe, ela. Kuroto se apoiou na parede com os braços cruzados sobre o peito e disse: não se preocupe, a promessa que fiz a você não será quebrada. É por isso que fiz tudo o que pude para preservar o corpo dela. Para preservar o corpo de Uchiha Kurumi, Kuroto usou toda a tecnologia mais recente que ele pode acessar. Isso é feito para cumprir sua promessa a Shinichi. Para a ressurreição de Kurumi, quanto melhor for o estado de seu corpo, menos difícil será trazê-la de volta à vida. Shinichi assentiu e mais uma vez olhou para Kurumi. Dessa vez seus olhos ficaram molhados. Ele imediatamente virou a cabeça para o lado, tentando se certificar de que Kuroto não notasse. Percebendo a intenção de Shinichi, Kuroto sorriu e saiu do depósito sem dizer uma palavra. Depois de um tempo, Shinichi saiu do depósito com os olhos inchados e marcas de lágrimas no rosto. Vendo que Kuroto estava olhando para ele com um sorriso, Shinichi esfregou os olhos e disse: "Há algo entrou nos meus olhos, foi muito desconfortável." Kuroto balançou a cabeça com uma risada. Claro, tanto faz. Shinichi sabia que não conseguiria enganar Kuroto e suspirou. Então ele olhou para Kuroto e expressou sinceramente sua gratidão. Chefe, obrigado. Kuroto acenou com a mão. Não se preocupe com isso. Esse era o conteúdo do seu acordo. E não me agradeça ainda, ela ainda tem que ser ressuscitada, o que levará algum tempo. Espero que você possa esperar um pouco mais. Shinichi assentiu. Eu vou. E perguntou: isso, você pode me dar uma ideia de quanto tempo vai levar? Kuroto pensou um pouco e explicou: não posso dizer com certeza, mas pelo menos 3 anos. Com base na especulação de Kuroto, depois que ele cruzar o limiar do nível dos 6 caminhos e compreender completamente a liberação Yin-Yang, bem como a criação de todas as coisas, ele será capaz de trazer os mortos de volta à vida também. Mas ele só poderá fazer isso depois de concluir o projeto Divindade. Considerando o progresso atual dos 6 clones, 4 estão quase concluídos. O fator das fontes de chakra também está sendo cuidado graças ao selo Yin e aos 8 portões internos nos quais ele está trabalhando. A otimização do ritual de absorção Kekkei Genkai, a busca por localização, a preparação do solo ritual e outras coisas também terão que ser consideradas. Portanto, Kuroto acredita que levará pelo menos mais 3 anos para concluir o projeto Divindade. 3 anos, hein? Murmurou Shinichi com uma expressão pensativa e assentiu. Eu entendo. A promessa que Kuroto fez foi ressuscitar Kurumi depois de 15 anos. Atualmente não faz nenhuma década, então mais 3 anos não excedem o acordo. Kuroto sorriu. Ótimo. E acrescentou: já que isso já foi resolvido, vamos falar sobre a Akatsuki agora. Capítulo 822 Akatsuki acumulando força. Vamos falar sobre a Akatsuki agora.
Quando o assunto da Akatsuki surgiu, a expressão de Shinichi ficou séria quando ele disse: acho que você deveria ter conseguido adivinhar o motivo pelo qual não consegui entrar em contato com você o tempo todo. Eu estava sob suspeita de que eles estavam usando o Zetsu branco para me vigiar o tempo todo. Kuroto assentiu, sim. O fato de Shinichi sempre ter mantido uma atitude superficial em relação à organização obviamente despertou a suspeita dos outros. Mesmo que Juzo tentasse encobrir o ato de Shinichi, isso foi notado pelos outros. Além disso, durante o plano de colapso de Konoha, Obito instruiu Shinichi a destruir o clã Uchiha. Na ausência de Shizui, isso não deveria ter sido muito difícil para Shinichi, considerando sua habilidade Mangekyou Sharingan. No entanto, Shinichi não apenas não destruiu o clã Uchiha, mas os levou para fora de Konoha, de modo que eles não sofreram nenhum dano quando tendo destruiu a vila com um enorme Uchiha Tensei. Mesmo antes da guerra, Shinichi estava sob vigilância constante, porém, depois disso, seus movimentos também foram restringidos. Por essas razões, Shinichi decidiu ir atrás do fantoche. Por estar sob vigilância constante, ele não podia passar nenhuma informação sobre Akatsuki para Kuroto, e sabia muito bem que era apenas uma questão de tempo até que sua identidade como espião fosse exposta. Em vez de ser pego passivamente, era melhor tomar a iniciativa e resolver um perigo oculto que pode causar problemas para Kuroto, e escapar das garras da Akatsuki. E foi isso que ele fez. Shinichi deu de ombros. É por isso que, eu não sei muito sobre o que está acontecendo na Akatsuki. Embora eu tenha ouvido que a organização está tentando recrutar novos membros para reunir forças, eles perderam com a derrota de Iruko e Tobi. Novos membros para substituir os dois, murmurou Kuroto e perguntou: você sabe quem eles estão mirando? Shinichi balançou a cabeça. Não, eu não tenho ideia. Então disse com uma expressão pensativa, mas, pensando bem, se eles estão tentando substituir Iruko e Tobi, as pessoas que eles estão procurando devem ser bem fortes. Eu não sei se essas pessoas ainda existem. Kuroto assentiu e perguntou: há alguma outra informação? Shinichi pensou um pouco e disse: parece que eles estão tentando reunir informações sobre os Jinchuriki restantes. Os principais alvos são Yondaime Mizukage, Jinchuriki de Rokubi, Jinchuriki de Nanabi e Jinchuriki de Ashibi. Kuroto assentiu levemente, entendo. Entre as bestas de 9 caudas, Nibi, Yonbi e já caíram nas mãos da Akatsuki. Os que sobraram são Ishibi, Sanbi, Rokubi, Nanabi, Ashibi e Kyubi. Dos 6 restantes, eles estão mirando especificamente em 4 no momento. Isso também significa que a Akatsuki não tem planos de atacar Ishibi e Kyubi agora. A Akatsuki não precisa coletar informações sobre o Jinchuriki da Kyubi. Já está bem claro que o Jinchuriki da Kyubi é o Uzumaki Naruto. Quanto ao Jinchuriki de Ishibi, bem, todo mundo Shinobi acredita que o Jinchuriki de Ishibi foi executado por Yondaime Kazekage, então Ishibi supostamente está morto. Então, é natural que eles não possam ir atrás de Ishibi e a segurança de Ishibi está garantida. Entretanto, a segurança de outros Jinchuriki é difícil de garantir. Dos Jinchuriki restantes, os Jinchuriki de Sanbi e os Jinchuriki de Ashibi estão atualmente em Konoha para participar da Conferência dos 5 Kages. No entanto, esta conferência também está acontecendo há muito tempo, e os Kages devem retornar às suas respectivas aldeias mais cedo ou mais tarde. Uma vez que eles retornem para suas respectivas vilas, sem dúvida, eles serão alvos da organização Akatsuki. E se forem alvos da Akatsuki, não há como eles se defenderem, a diferença de poder é muito grande, então a chance de escapar é muito pequena. Há algo que eu possa fazer? Pensou Kuroto. Enquanto Kuroto pensava, Shinichi de repente pensou em algo e disse: a propósito, notei uma coisa, e acho que é bem suspeito. O que? Perguntou Kuroto, deixando seus pensamentos de lado. Shinichi respondeu: você deveria saber sobre os 6 caminhos de Pen. 5 dos 6 caminhos foram destruídos por Shimura Danzo quando o estávamos perseguindo. Normalmente Nagato tenta encontrar outros corpos que ele possa usar como Pen, mas por alguma razão, desta vez, ele não tentou encontrar um corpo, e apenas tendo Pen estava ativo. Isso é realmente um pouco estranho, murmurou Kuroto, enquanto tentava entender a linha de pensamento de Nagato. Ainda não terminei, disse Shinichi e continuou: originalmente, ficar de olho nos Jinchuriki de Nibi era tarefa minha, no entanto, não muito tempo atrás. Sasori levou embora os Jinchuriki de Nibi, e eu não a vi desde então. Kuroto ficou surpreso. Qual você acha que pode ser o motivo? Shinichi explicou: não sei. Talvez eles a tenham movido para outra base que eu não conhecia, só para ter certeza de que eu não faria nada. Mas ainda acho isso estranho. A Jinchuriki de Nibi é uma Jinchuriki perfeita, então controlá-la não é uma tarefa fácil, e além de mim, apenas Nagato e o Homem Mascarado têm métodos de controlar a Jinchuriki. Mas até onde sei, ambos têm estado ativos, e não acho que alguém esteja vigiando-a, o que me deixou intrigado. E não é apenas o Jinchuriki de Nibi, há também o Jinchuriki de Yonbi e o Jinchuriki de Gobi que foi capturado recentemente. A menos que haja algum novo membro na organização que esteja vigiando os 3, não sei o que está acontecendo. Entendo. Murmurou Kuroto com uma expressão pensativa, e acrescentou: parece que eles não ficaram parados esse tempo todo. Kuroto não tinha uma resposta. No entanto, uma coisa é certa. Durante esse tempo ele esteve ocupado lidando com Shimura Danzo, desenvolvendo o clone da natureza do chakra da Terra, treinando os 8 portões internos, aprimorando o Selo-In, criando um par de Rinnegan e trabalhando no projeto Divindade. Nagato e Obito também estão fazendo suas próprias coisas. Sob tremenda pressão do líder dos Amatsukami, eles estão fazendo tudo o que podem para acumular força. Nagato e Obito devem deixar bem claro que se não conseguirem lidar com Yama e a organização Amatsukami sendo ele, seus planos nunca serão concluídos. Capítulo 823 Konoha é uma área restrita?
Embora não tenha informações suficientes, Kuroto tem certeza de que Nagato deve estar trabalhando duro para melhorar sua força. Ele pode estar tentando dominar o poder do Rinnegan em um nível mais profundo, ou talvez trabalhando na liberação de madeira e nas habilidades do clã Uzumaki. Quando se trata do Rinnegan, o entendimento de Kuroto é bastante limitado porque a maior parte do conhecimento que ele tem sobre o Rinnegan se limita às informações vagas que ele reteve de sua vida passada, enquanto o resto das informações vem de suas várias lutas com Nagato. Ele não teve nenhuma oportunidade de explorar as habilidades do Rinnegan, portanto, ele nunca pode ter certeza sobre os limites do Rinnegan. Considerando o caráter e a obsessão de Nagato, não seria surpreendente se ele de repente inventasse algo alucinante. Kuroto pode não saber muito sobre o Rinnegan, mas ele entende Nagato razoavelmente bem. Embora Nagato seja estúpido o suficiente para se proclamar o deus do mundo shinobi, sua obsessão não pode ser negada. Nagato entende quando esperar e quando atacar. Isso pode ser notado por suas ações passadas contra Anzo. Quando Anzo e Danzo mataram Yaiko naquela época, Nagato ficou furioso e chegou a invocar Gedumazo. No entanto, depois de matar o shinobi de Amegakuri e repelir Anzo e Danzo, ele não invadiu Amegakuri tolamente em busca de vingança. Em vez disso, ele escolheu se esconder com Konan e explorou o poder do Rinnegan, e fez um retorno com força mais forte. Naquela época, ele não apenas esmagou Amegakuri sozinho, mas também derrotou Anzo e assumiu o controle da vila sem o conhecimento de todo o mundo shinobi. Em meio às sombras, Nagato dominava Amegakuri, sem o conhecimento do alheio mundo shinobi. Então Kuroto acredita que a menos que Nagato recupere a confiança em sua própria força, ele continuará a encontrar maneiras de se aprimorar para se tornar mais forte. Apesar desse conhecimento, Kuroto não está em pânico. Ele entende muito bem que não importa o quanto Nagato trabalhe, nunca será o suficiente para atingir o nível dos 6 caminhos, e enquanto esse nível não for alcançado, Kuroto será capaz de enganá-lo de uma forma ou de outra. E enquanto Akatsuki não completar o passo mais crítico de capturar todas as bestas com cauda, eles não serão capazes de reviver o Jubi. Enquanto isso não acontecer, ele não terá que enfrentar alguém do nível Six Pass. Com base nas informações dadas a ele por Shinichi, fica bem claro que assim como todo mundo shinobi, a Akatsuki também foi enganada por ele. Eles ainda acham que Ishibi está atualmente em processo de ressurreição. Sem dúvida, eles continuarão acreditando nisso pelos próximos anos. Então, eles não devem começar o renascimento de Jubi pelos próximos anos. Esses poucos anos serão o suficiente para Kuroto completar seu projeto de divindade e se tornar um deus verdadeiro. Com essa linha de pensamento, Kuroto se convenceu de que ainda tinha algum tempo. Então olhou para Shinichi e perguntou: Shizui me informou que sua visão diminuiu severamente e você está quase cego. Isso é verdade? Shinichi coçou a nuca e assentiu, impotente. Odeio admitir, mas é verdade. Kuroto assentiu, entendo. Então disse e certifique-se de não usar seu Mangekyou Sharingan a menos que seja absolutamente necessário. Eu farei os preparativos para a operação. Esta operação ajudará a devolver sua visão. Operação? Murmurou Shinichi, então perguntou com uma expressão animada. Você vai implantar as células do Shodami Okage-sama no meu corpo? Kuroto assentiu levemente sim. Shinichi perguntou, chefe, a implantação das células do Shodami Okage-sama realmente devolverá minha proeza visual? Kuroto assentiu sim. E explicou, não apenas sua proeza visual retornará, mas também será aprimorada e sua força geral aumentará. Shinichi assentiu animadamente e ao contrário de Shizui, Shinichi não foi repelido pela ideia de implantar células de Hashirama em seu corpo. Ele testemunhou o aumento da força de Nagato após a implantação das células de Hashirama, portanto, ele está muito animado, porque ele acredita que sua força também aumentará exponencialmente e ele quer ser forte. Então ele perguntou, então, quando você vai implantar essas células em mim? Se possível, podemos fazer isso amanhã? Hoje também está bom. Na verdade, vamos fazer isso agora mesmo. Kuroto ficou surpreso com o entusiasmo de Shinichi e perguntou, por que você está com tanta pressa? O sorriso de Shinichi desapareceu e ele disse em um tom deprimido, eu não consigo evitar, chefe. Eu me sinto muito fraco no momento. Sabe, ontem mesmo, eu tive uma sessão de sparring com aquele garoto Itachi. E você não acreditaria, eu perdi para ele. Isso é absurdo. Eu perdi para aquele pirralho. Eu tenho que recuperar rapidamente minha proeza visual, ou então será muito difícil para mim fazer qualquer coisa no futuro. Kuroto olhou para Shinichi como se não estivesse nem um pouco surpreso com a derrota dele. Shinichi ficou confuso com o olhar de Kuroto e perguntou, chefe, por que você está me olhando desse jeito? Nada, murmurou Kuroto. Então disse com um sorriso, eu posso ter esquecido de mencionar isso, mas Itachi também passará pela mesma operação. Então, ele também recuperará sua proeza visual e ficará mais forte. Não importa. Mesmo que nós dois passemos pela operação com minha proeza visual recuperada, eu definitivamente serei mais forte que ele Shizui. Kuroto apenas sorriu e não disse nada. Se for sobre força individual, Shizui é sem dúvida o mais forte e permanecerá no topo mesmo depois que Shinichi e Itachi passarem por operações de implantação. Isso porque ele dominou Senjutsu. Se for sobre ser o mais difícil de derrotar, então Shinichi pode realmente ficar com o primeiro lugar. No entanto, Kuroto acredita pessoalmente que entre os três, Itachi é o mais impecável e o mais provável de vencer caso os três lutem até a morte. A razão é que Shinichi pode ser muito imprudente, enquanto Shizui não é cruel o suficiente. Itachi, por outro lado, é calmo e frio, o que o torna o mais perigoso entre os três. Shinichi não sabia dos pensamentos de Kuroto e perguntou, então, quando você vai realizar a operação? Kuroto respondeu, a operação levará pelo menos 1 ou 2 meses. Aproveite esse tempo para se preparar. Shinichi ficou surpreso, 1 mês, e perguntou, por que tanto tempo? Kuroto explicou, a operação de implantação não é uma tarefa fácil. Um pouco de descuido, e você acabará se tornando uma árvore. Então preciso realizar muita preparação.
Kuroto já tentou muitos métodos para suprimir a natureza agressiva das células Hashirama, no entanto, nada parece funcionar muito bem. Shizui teve o suporte de um par de Eternal Mangekyou Sharingan, mas ele quase se tornou uma árvore. Shinichi e Itachi não terão o suporte do Eternal Mangekyou Sharingan, então ele tem que usar outros métodos para garantir que o Yang Chakra das células Hashirama possa ser bem contido. Entendendo o raciocínio de Kuroto, Shinichi assentiu, entendo. E perguntou, então, o que devo fazer agora? Kuroto pensou por um tempo e passou uma capa e uma máscara de Omuzubi para Shinichi. De agora em diante você é um membro da Matsukami. Você será o quarto Omuzubi. Então, eu também serei Omuzubi, murmurou Shinichi enquanto pegava a capa e a máscara com um sorriso. Então de repente ele pensou em algo e perguntou, a propósito, chefe, Deidara também é um membro da Matsukami? Kuroto balançou a cabeça, não. Shinichi ficou atordoado, sério? E murmurou, então isso significa que eu estava preocupado com ele à toa. Droga, eu até arrisquei me expor para avisá-lo. Agora parece que foi tudo à toa. Ele nem está conosco. Então ele balançou a cabeça com uma risada. Esqueça, faz sentido que ele não seja um membro. Um cara que nem consegue se comunicar sem criar essas explosões estúpidas é realmente irritante. Estou feliz que ele não seja um membro. Teria sido muito difícil trabalhar com ele. Kuroto ignorou o discurso de Shinichi e o instruiu. De qualquer forma, fique atento, não acho que a Akatsuki irá poupá-lo tão facilmente. Shinichi balançou a cabeça com um sorriso. Não se preocupe, chefe. Agora Konoha é o lugar mais seguro do mundo Shinobi. A Akatsuki não tentará vir aqui. Kuroto ficou confuso com as palavras de Shinichi e perguntou, por quê? Shinichi explicou, Konoha foi rotulada como uma área restrita, então nenhum dos membros ousaria pisar aqui. Além disso, você também está presente aqui. Então não tenho nada com que me preocupar. Capítulo 824 Coisas problemáticas. Assim que Kuroto retornou da Floresta da Morte para o escritório do diretor, Itachi bateu na porta e entrou. Ele queria instruções de Kuroto sobre algum assunto importante. Kuroto-san, Yakushi Kabuto está desaparecido há um bom tempo, e não há informações sobre ele em nenhum lugar da vila. Ele também não parece ter ido em nenhuma missão. Como devemos lidar com ele? Itachi anda um pouco confuso ultimamente. Ele não sabia o que aconteceu com seu pai de repente, alguns dias atrás, ele foi transferido para a Academia Ninja de Konoha para assumir o cargo de vice-diretor, enquanto Shizui foi transferido para a Força Policial Militar de Konoha e teve que assumir o cargo de vice-capitão. Então, a pessoa que relata os assuntos da Academia Ninja de Konoha para Kuroto mudou de Shizui para Itachi. Ouvindo a pergunta de Itachi, Kuroto pensou consigo mesmo com uma carranca, o que diabos Orochimaru-sama está pensando? Kabuto não foi colocado na academia para ficar de olho em Naruto e Sasuke? Por que ele mudou de ideia de repente? Ele perdeu o interesse neles? O sem-talento Naruto foi capaz de dominar o senjutsu da caverna Ryushi, enquanto Sasuke, graças ao seu talento, foi capaz de despertar seu Sharingan em uma idade muito jovem. As conquistas feitas por ambas as crianças atraíram a atenção de Orochimaru, e ele colocou Kabuto na Academia Ninja de Konoha para ficar de olho nas duas crianças. Kabuto desapareceu sem motivo algum, é óbvio que Kuroto tem muitas dúvidas. Claro, isso não é algo ruim para Kuroto. Com a morte de Mizuki e o desaparecimento de Kabuto, todas as pessoas intrometidas se foram. Então, depois de ponderar por um tempo, ele instruiu Itachi, apenas lide com esse assunto como de costume, relate seu desaparecimento às autoridades da vila, e rotule-o como um ninja desonesto. Entendido. Itachi assentiu e então se retirou do escritório de Kuroto. Assim que Itachi saiu, outra pessoa bateu na porta do escritório do diretor. Aparentemente foi Neji dessa vez. Depois de chamá-lo para dentro, Kuroto perguntou, aconteceu alguma coisa? Neji olhou para Kuroto e perguntou depois de um tempo de silêncio, Sensei, eu queria perguntar algo importante. Agora é uma boa hora? Kuroto perguntou em resposta, isso diz respeito ao seu pai? Neji assentiu, Sensei. Otou-sama está preso há mais de uma semana. Okaya-sama está muito preocupada. Mais cedo, ela visitou o patriarca pedindo sua ajuda sobre o assunto, mas não houve resultado. Você pode, por favor, fazer algo sobre isso? Por favor, peça ao Okage-sama para libertar Otou-sama. Eu sei que ele nunca faria nada de errado. Por favor, Sensei. Kuroto olhou silenciosamente para Neji. Neji curvou-se profundamente e perguntou, Sensei, eu sei que esse pedido é muito presunçoso, mas eu não consigo ver Okaya-sama nesse estado, ela está muito preocupada. Eu realmente não conheço outra maneira, por favor, Sensei. Kuroto suspirou, entendo. Ele apontou para a cadeira e falou, não se preocupe muito, primeiro sente-se. De seu povo Nambu, Kuroto aprendeu toda a história por trás da custódia de Izashi. Ele até sabe que a família principal está atualmente focada em procurar secretamente por pistas sobre o Tenseigan, portanto, eles não têm intenção de ajudar Izashi no momento. É uma pena que Aoki tenha encontrado e levado todas as pistas e registros relacionados ao Tenseigan gigante há muito tempo. Até mesmo Kuroto, que estava ciente da existência do Tenseigan gigante do clã Hyuga, não foi capaz de encontrar nenhuma pista sobre isso. Então ele sabe que a família principal está apenas desperdiçando seu tempo e esforço. Quanto a ajudar Izashi, se Kuroto realmente tentar, ele poderá de fato ajudar Izashi. Mas Kuroto acredita pessoalmente que essa pode não ser a melhor opção no momento. Como a família principal pretende esconder da vila as informações sobre o gigante Tenseigan e o clã Otsutsuki, Izashi fica preso em um dilema entre o clã e a vila. Se Izashi permanecer sob custódia por um tempo, então será uma coisa boa. A intenção da vila por trás da detenção de Izashi é obrigar a família principal a revelar os segredos que eles estão escondendo. Izashi não tem realmente culpa aqui.
Portanto, quanto mais tempo ele for detido, mais apologética a vila será em relação a ele. E da perspectiva do clã, Izashi foi detido pelo bem do clã, o patriarca terá que se desculpar com Izashi por fazê-lo passar por isso. No entanto, se Izashi recuperar sua liberdade no momento, então considerando a natureza arrogante dos anciãos da família principal, uma vez que eles não consigam descobrir nada sobre o Tenseigan, eles definitivamente irão descontar sua raiva em Izashi, culpando-o, a pessoa encarregada de encontrar Toneri por não descobrir informações suficientes sobre o Tenseigan. Kuroto já mencionou esses pontos para Izashi, e Izashi concordou com Kuroto. Portanto, ele não estava ansioso para ser liberado e viveu lá confortavelmente. Kuroto explicou brevemente esses pontos para Neji também, e disse, você só precisa se concentrar no seu treinamento, e não precisa se preocupar com mais nada. Estou de olho no assunto, comigo por perto, nada vai acontecer com Izashi-sama, você tem minha palavra. Quanto à sua mãe, ele fez uma pausa, escreveu algo em um pedaço de papel, e deu para Neji, dê esta carta para ela. Entendo, sensei. Neji assentiu enquanto pegava a carta de Kuroto. Kuroto assentiu levemente e perguntou, há mais alguma coisa? Neji balançou a cabeça não, e estava prestes a se levantar e sair, quando de repente, a porta do escritório de Kuroto foi aberta e Yui correu para dentro em pânico. Kuroto-kun, isso não é bom. Ryuma teve problemas com Uchiha. Yuga Ryuma é um membro do ramo Yuga recentemente promovido ao posto de Jonin. Ele é apenas um adolescente e uma das crianças mais talentosas entre a geração jovem. Os membros do clã Yuga geralmente não causam problemas, então é surpreendente que Ryuma tenha se metido em problemas com o clã Uchiha. Portanto, Kuroto fica bastante surpreso e pergunta com uma carranca, o que aconteceu com ele? Yui esperou um momento enquanto Neji se despedia e então explicou a situação para Kuroto. Depois de ouvir a história inteira, Kuroto suspirou e se levantou. Vamos. No passado, tais questões problemáticas eram cuidadas por Izashi, mas agora que Izashi está sob custódia, e a família principal está completamente focada em encontrar informações sobre o Tenseigan, a responsabilidade recai sobre os ombros de Kuroto. Esmagar. Com um som baixo e abafado, Ryuma foi chutado para fora e bateu na parede. Ryuma queria se levantar imediatamente, no entanto, sentiu-se tonto e tossiu violentamente, tosse. Olhando para o estado de Ryuma, um adolescente, vestindo o uniforme da Força Policial Militar de Konoha, caminhou até Ryuma e disse com um sorriso, qual era sua pergunta de novo? Por que Shinichi Aniki foi solto tão facilmente, enquanto aquele velho do seu clã ainda está sob custódia? Esta é minha resposta. Agora você deve saber o porquê. É porque Shinichi Aniki é um Uchiha, enquanto aquele velho de quem você está falando é apenas um Hyuga, um membro da família secundária, nada menos. Outro adolescente Uchiha parado ao lado disse com um sorriso malicioso, agora, Shin, não seja tão duro com ele é apenas um Hyuga afinal. Shi olhou para trás e disse desamparadamente, não me culpe, Enji. Pensei que como ele é um Jonin, ele seria capaz de aguentar e bater um pouco mais forte, não esperava que ele fosse tão fraco. Enji suspirou, você é muito descuidado, Shin. Só de saber sua identidade como Hyuga deveria ser o suficiente para entender que ele seria fraco. Mas você foi e fez isso. Shin riu, minha culpa. Eu não deveria ter esquecido que os Hyugas são patéticos. Ao ouvir as palavras de Shin e Enji, Ryuma ficou irritado e gritou, não ouse zombar dos Hyuga. Capítulo 825 Problemas Uchiha Hyuga. Não ouse zombar dos Hyuga, gritou Ryuma com raiva. A voz de Ryuma era muito alta, e os poucos moradores que não estavam prestando atenção também olhavam, sussurrando entre si. Sendo um Jonin, a audição de Ryuma é naturalmente muito boa, então os sussurros dos aldeões não escapam de seus ouvidos. Desde o declínio de Senju, o clã Hyuga se tornou rival do clã Uchiha. Como membros de clãs rivais, os shinobi dos dois lados frequentemente se olham de cima para baixo e às vezes entram em discussões. No entanto, as discussões sempre foram verbais entre as crianças ou shinobi de classificação mais baixa. Claro, houve batalhas e desafios entre os membros dos dois clãs, no entanto, as informações sobre esses desafios sempre foram suprimidas pelos líderes dos dois clãs, bem como pela facção Okage, de modo que os moradores comuns não têm conhecimento desses desafios. Portanto, está aí a primeira vez que os moradores veem um Jonin do clã Hyuga ser derrotado por um Jonin do clã Uchiha em um local público dessa maneira, em uma rua cheia de pessoas. Em níveis shinobi mais baixos, a força dos membros do clã Hyuga é geralmente maior do que a força dos membros do clã Uchiha. Isso porque os Hyugas são capazes de trazer seu Byakugan para o jogo, no entanto, os Uchiha não são capazes de fazer muito com seu Sharingan. Afinal, todos no clã Hyuga nascem com o Byakugan no momento do nascimento, mas isso não é o mesmo com o clã Uchiha. Os Uchiha têm que suportar reveses emocionais para despertar o Sharingan. No entanto, conforme o rank shinobi aumenta, a situação se torna completamente oposta. No rank Jonin, a força dos membros do clã Uchiha é geralmente maior do que a dos membros do clã Hyuga. Isso ocorre porque geralmente apenas os Uchiha que despertaram seu Sharingan podem atingir essa força, e por sofrerem com reveses emocionais, eles têm uma certa obsessão em se tornarem mais fortes, o que não acontece com os membros do clã Hyuga. A alta gerência de Konoha está ciente disso, portanto, eles não ficariam muito surpresos com o resultado diante deles. Mas a população em geral de Konoha não conhece esse rosto, portanto, quando viram Ryuma sendo derrotado por Shin, eles ficaram surpresos e não conseguiram deixar de falar sobre isso. A notícia da briga entre Ryuma e Shin se espalhou pelas ruas de Konoha como um incêndio, à medida que mais e mais moradores se reuniam para assistir ao entretenimento. Os rumores naturalmente atraíram a atenção não apenas dos moradores comuns, mas também da Anbu e do shinobi de elite. Uau!
De um lado, a equipe da Anbu liderada por Ayati e Yugao chegou ao local, do outro lado, as figuras de Kakashi e Azuma, assim como Kurenai e Anko apareceram no local. Analisando a discussão, Yugao disse a Ayati, devemos dar um passo à frente e detê-los antes que essa discussão se intensifique ainda mais. No entanto, antes que Ayati pudesse responder, Azuma interrompeu e balançou a cabeça com uma expressão séria. Esse tipo de coisa. É melhor que a Anbu não interfira. Caso contrário, a situação ficará mais complicada. Kurenai disse a Azuma, mas eles estão perturbando os outros e espalhando agitação. Algo tem que ser feito sobre isso. Kakashi suspirou levemente. Esse é o problema. E explicou, olhe para aqueles dois. Eles são membros da força policial de Konoha. Se nós ou a Anbu interferirmos, eles vão argumentar que estamos interferindo com os deveres da Força Policial Militar de Konoha. Esta é a jurisdição deles. Nossa interferência também nos envolverá no atoleiro. Como tal, não podemos agir descuidadamente. A interferência deles será interpretada como a interferência da facção Hokage. Se eles apoiarem os membros do clã Uchiha, então os Hyuga ficarão ofendidos. No entanto, se eles apoiarem os Hyuga, os Uchiha ficarão ofendidos. Portanto, eles têm que ter muito cuidado sobre o que fazer. Embora haja alguma tensão entre a facção Hokage e o clã Hyuga, ainda não é tão sério porque o assunto está relacionado principalmente à família principal do clã Hyuga. Os membros da família secundária não estão envolvidos nisso e eles não querem fazer nada que possa ofender a família secundária também. E nem vamos falar do clã Uchiha. Antes de Shinichi retornar, o clã Uchiha já era muito forte por causa da presença de Shizui. E agora que Shinichi retornou, a força do clã Uchiha aumentou. Junto com sua força, sua arrogância aumentou naturalmente, portanto, lidar com eles também não é tão fácil. Anko deu de ombros e disse, o Uchiha não vai ceder, e aquele garoto Hyuga não parece ser capaz de lidar com os dois. Então, é melhor você pensar em algo, ou então isso vai piorar. Todos não conseguiram deixar de concordar com as palavras de Anko, mas não importa o que pensassem sobre isso. Eles não conseguiam pensar em nenhuma maneira de resolver a situação sem envolver a facção Hokage nisso. Então, eles decidiram esperar e assistir por um tempo. Nas ruas, conforme mais e mais aldeões chegavam à cena, Ryuma percebeu que não poderia continuar com esse argumento. Não apenas sua reputação, mas até mesmo a reputação de seu clã seria prejudicada. Com isso em mente, Ryuma conteve sua raiva e disse, resolveremos esse assunto em outro momento. Shi riu ironicamente, que covarde, já desistiu, que dragão você é. Embora eu esteja bem curioso, como você vai resolver esse assunto em outro momento? Afinal, você só fala, só sabe latir, não morde. Ryuma ficou irritado ao ouvir as palavras zombeteiras de Shin. Você. Shi sorriu para a raiva de Ryuma e perguntou. O quê? Você ainda quer tentar? Ele estava obviamente tentando agitar Ryuma. Aceitando o fato de que não seria capaz de derrotar Shin, Ryuma respirou fundo para se acalmar e se virou para sair. Vendo Ryuma prestes a sair, Shin gritou. Ei gatinha, onde você pensa que vai? Ryuma disse, isso não é da sua conta, e continuou a andar. Shin sorriu quando apareceu diante de Ryuma e disse, você parece ter esquecido algo. Eu não disse que você tem permissão para ir. Ryuma franziu a testa. Ainda preciso da sua permissão? Shi deu de ombros, embora você não seja capaz o suficiente. Você é um Jonin mesmo assim, e deve ser claro sobre os regulamentos de segurança. Você atacou os membros da Força Policial Militar de Konoha em plena luz do dia e interrompeu nosso trabalho de manter a ordem na vila. Para isso, você tem que vir conosco para a delegacia para mais interrogatórios. Então, você vai andar sozinho, ou devo ajudar? Ryuma ficou irritado. Agora você está dificultando as coisas de propósito. Dificultando as coisas intencionalmente? Shin sorriu ignorantemente e disse, você acha que só porque você é um membro do clã Hyuga você é livre para fazer o que quiser? Então calhe a boca e venha conosco. Claro, se você quiser resistir, eu não me importo em te dar uma mão. Enji riu, mas você não precisa se preocupar muito. Vou me certificar de enviar uma carta ao seu patriarca e pedir que ele vá até a delegacia de polícia para libertá-lo depois que descobrirmos sua intenção de perturbar a ordem da vila. Ryuma sabia que os dois Uchiha estavam intencionalmente criando problemas usando falsas acusações. Se ele fosse com eles, isso implicaria que suas acusações eram verdadeiras. Percebendo que não tinha outra escolha, Ryuma ativou seu Byakugan e se preparou para a luta. Vendo a ação de Ryuma, o sorriso de Shin se alargou. Então você escolheu resistir, hein? Ele ativou seu Sharingan e disse, o resultado não vai mudar. Do outro lado, Kurenai franziu a testa. Agora eles estão indo longe demais. Azuma também ficou descontente. Parece que não nos resta outra escolha a não ser interferir. Mas se vamos interferir, precisamos inventar uma desculpa sólida. Disse Kakashi e acrescentou. Se pararmos os dois, isso criará discórdia com o clã Uchiha, e duvido que eles permitirão que esse assunto deslize facilmente. Quando todos estavam quebrando a cabeça para pensar em que desculpa poderiam usar, de repente, Anko sorriu e disse. Talvez não precisemos interferir, afinal. Olha lá, ele chegou. Capítulo 826 Outras complicações. Quando Shin percebeu que a pessoa que chegou era Yuga Kuroto, sua expressão escureceu. Há rumores no clã Uchiha de que Kuroto é o único Yuga que não é fácil de mexer. Houve várias instâncias de Uchiha confrontando Kuroto por várias razões, e cada vez eles sofreram derrota. E isso não é tudo, porque Yuga Kuroto e Uchiha Shizui têm uma amizade próxima, portanto, se o Uchiha tenta mexer com Kuroto, ele tem que suportar a raiva de Shizui também. É por isso que ao encontrá-lo, os Uchiha geralmente se controlam e tentam não ofendê-lo. Chegando ao local do conflito, Kuroto olhou ao redor. Ele podia ver que, embora vários shinobi de alto escalão estivessem presentes na cena, ninguém estava disposto a agir e impedir a força policial militar de Konoha de assediar Ryuma. Vendo isso, ele pensou como eu pensava. O retorno de Shinichi realmente causará alguns problemas.
Por um lado, com o retorno de Shinichi, o clã Uchiha se tornou mais ousado. Com o retorno de Shinichi, o número de usuários do Mangekyou Sharingan aumentou, assim como a força do clã Uchiha. Com o aumento da força, as ambições também aumentaram, ou talvez fosse melhor dizer que as ambições que estavam enterradas até então foram desenterradas novamente. Suspiro, eu realmente tenho que lidar com isso? Pensou Kuroto com um suspiro. Kuroto realmente não quer lidar com nada desnecessário neste momento, já que a maior parte de sua atenção está focada na criação do Rinnegan. Mas ele também percebeu que não pode permitir que o clã Uchiha continue como está caso contrário. Isso afetará a situação política em Konoha. E não é isso que ele queria ver também. Parece que terei que fazer algo sobre essas ambições crescentes também, uma coisa tão problemática. Pensou Kuroto com uma expressão desamparada. Depois de se decidir, Kuroto olhou ao redor mais uma vez, então olhou para Uchiha Shin e Uchiha Inji e disse, apesar de ser um membro da Força Policial Militar de Konoha, você não está ciente dos regulamentos de segurança da vila? Uchiha Shin ficou confuso. Do que você está falando? E disse, eu não quebrei nenhuma regra de segurança. É aquele cara. Ele me atacou. Um membro da Força Policial Militar de Konoha. E atrapalhou nosso trabalho de manter a segurança em Konoha. Ao ajudá-lo, você está fazendo o mesmo. Você quer vir para interrogatório também? Kuroto balançou a cabeça. Não, foi você quem quebrou as regras. Você se envolveu em um conflito sem sentido na frente da Academia Ninja de Konoha e interrompeu o ambiente de ensino da escola. As crianças foram afetadas por causa de sua briga sem sentido. Como você vai explicar suas ações? Shio ficou surpreso com a acusação de Kuroto. Ele olhou para os próprios pés, depois na direção da Academia Ninja de Konoha, que fica a algumas quadras de distância com uma expressão confusa, e perguntou, na frente da Academia Ninja de Konoha? Você está louco? Ao ver Kuroto confrontando Uchiha Shin, Kakashi e os outros decidiram intervir. Kakashi apareceu ao lado de Kuroto e sussurrou, Kuroto, não brinque. Azuma sentiu e disse, só pegue aquele cara e vá embora. Não tente confrontá-los, agora a situação está mais complicada do que costumava ser. Nessa situação, não queremos confrontar o clã Uchiha. Kuroto disse com um sorriso, não se preocupem rapazes, eu sei o que estou fazendo. Então ele olhou na direção de Shi e disse, parece que você não tem explicação. Nesse caso, só há uma coisa a fazer. Deixando tais palavras, Kuroto desapareceu com um piscar de olhos. Estrondo. Antes que alguém pudesse reagir, Kuroto apareceu na frente de Shin e deu um soco no cara. Ninguém esperava que Kuroto tomasse tal atitude de repente. Você, graças ao seu Sharingan ativado, Shi foi capaz de acompanhar os movimentos de Kuroto e, inconscientemente, saltou para trás para desviar do soco. Entretanto, quando ele saltou no ar, Shi notou o sorriso no rosto de Kuroto e percebeu que algo estava errado. Não é bom. Pull. Suas dúvidas foram comprovadas quando a figura de Kuroto na frente dele explodiu em fumaça branca. Shin sabia que o ataque anterior foi apenas um desmaio, e o próximo ataque viria em breve, no entanto, já era tarde demais, pois ele sentiu um golpe na nuca e perdeu a consciência. Quando a fumaça branca se dissipou, a figura de Kuroto segurando o inconsciente Uchiha Shin pelo colarinho apareceu na frente de todos. Todos ficaram em silêncio e olharam para Kuroto com expressões diferentes. Alguns ficaram surpresos, outros surpresos, alguns admirados e alguns entraram em pânico. Kakashi e Azuma olharam um para o outro com expressões preocupadas. Eles não esperavam que Kuroto, de todas as pessoas, faria um movimento tão ousado e atacaria um Jonin do clã Uchiha. Ele fez isso tão facilmente? Ryuma olhou para Kuroto surpreso e chocado. Do confronto anterior, Ryuma percebeu que sua força não é suficiente para vencer o Uchiha Shi, e agora que viu Kuroto lidar com a pessoa em apenas 2 movimentos, ele não poderia estar mais surpreso. Sem se importar com a reação de ninguém, Kuroto olhou para Uchiha Inji e disse, você aí. Enji ficou surpreso e deu um passo para trás. O quê? Diga ao seu patriarca para vir à Academia Ninja de Konoha e levá-lo. Deixando tais palavras, Kuroto arrastou Shi e voltou para a academia. Todos olharam para Kuroto arrastando Shin, mas ninguém ousou dar um passo à frente e pará-lo. Nem o Uchiha Inji, nem o resto da multidão, incluindo Kakashi e os outros. Tudo o que eles podiam fazer era olhar para as costas de Kuroto desaparecendo com várias expressões. Alguns ficaram chocados, alguns atordoados, alguns felizes e alguns preocupados. Azuma olhou para as costas de Kuroto e disse com um suspiro, vai ser difícil lidar com isso. Kakashi assentiu com uma expressão complicada, HM. Conhecendo Kuroto, Kakashi sabia que Kuroto definitivamente teria pensado nisso. Mas Kakashi não conseguia entender os pensamentos de Kuroto. O que é mais problemático é que Kuroto pediu que o patriarca Uchiha viesse, não o capitão da Força Policial Militar de Konoha, ou vice-capitão da Força Policial Militar de Konoha. Então, agora as coisas ficaram mais complicadas. Kakashi suspirou e disse a Azuma, vamos informar o Okage-sama. Teremos que descobrir uma maneira de lidar com esse problema. Capítulo 827 A raiva do Uchiha? A notícia se espalhou rápido e em uma hora toda a vila, incluindo o clã Uchiha, estava ciente do que aconteceu. Ao saber que Uchiha Shi foi capturado por Hyuga Kuroto e atualmente está detido na Academia Ninja de Konoha, os Uchihas ficaram furiosos. Hyuga Kuroto não apenas deteve um membro da Polícia Militar de Konoha, como chegou a dizer. Diga ao seu patriarca para ir à Academia Ninja de Konoha e levá-lo, deixando o Uchiha especialmente irritado. Aquele maldito Hyuga Kuroto, quem ele pensa que é? Ele ousou arrastar Shin até a escola ninja na presença de centenas de aldeões. Isso afetará nossa reputação. Aquele filho da puta deve ter feito isso de propósito. Ele está tentando insultar o clã inteiro. Ele deve pagar o preço.
Patriarca, não podemos deixar isso acontecer novamente. Nesse ritmo, todos começarão a nos desprezar, precisamos encontrar uma maneira de lhe dar uma lição, disse um dos membros do clã Uchiha. Fugaku pensou em suas palavras, então olhou para Shizui sentado no canto. Fugaku está ciente da amizade entre Shizui e Kuroto e está se perguntando o que Shizui pensa sobre esse assunto. Sentindo o olhar de Fugaku, Shizui disse, Patriarca, eu irei e trarei Shin de volta. Antes que Fugaku pudesse responder, um dos membros do clã Uchiha gritou para Shizui, você vai protegê-lo mais uma vez? Você não vê que ele está nos fazendo de bobos? Você ainda quer protegê-lo? Shizui ficou surpreso e tentou explicar, eu estou apenas... Entretanto, ele não teve a oportunidade de completar suas palavras, pois outro membro do clã Uchiha o interrompeu. Não se incomode em explicar. Você está tentando fazer o que sempre fez, mas já chega. Shizui sentiu os olhares frios de muitos Uchiha e percebeu que todos estavam bravos com Kuroto. Shizui olhou para Fugaku, esperando que o patriarca o ouvisse, mas Fugaku tinha uma expressão indiferente. Ele também não estava disposto a deixar esse assunto passar tão facilmente. Ele percebeu que seria difícil acalmar o clã dessa vez. Prédio Hokage. Hiruzen, tenho a sensação de que o clã Uchiha não ficará em silêncio desta vez, e uma vez que eles fizerem um movimento, será difícil para ele resistir a ele sozinho. Embora Might Guy tenha alguma força e seja capaz de ajudá-lo se necessário, não será o suficiente. Temos que preparar um reforço se necessário, disse o ancião Koharu com uma expressão pensativa. Já ordenei que esquadrões da Anbu fiquem de prontidão na academia, para que a situação não saia do controle, respondeu Sandaime enquanto olhava pela janela de seu escritório. Apoiado nas paredes do escritório do Hokage, Azuma disse, eu não acho que isso seria o suficiente. Os membros do clã Uchiha têm agido de forma estranha desde o retorno de Uchiha Shinichi. Quem sabe o que eles farão? Mesmo dessa vez, eles estavam intencionalmente procurando problemas. Kakashi concordou com Azuma sim. E acrescentou felizmente Kuroto decidiu agir. Caso contrário, teríamos que intervir e isso teria tornado a situação bem complicada. Jiraiya assentiu. Parece que sim. Sem dúvida, as ações de Kuroto ofenderam todo o clã Uchiha, e Jiraiya estava realmente bravo com Kuroto. Ele chegou a repreender Kakashi por permitir que Kuroto fizesse o que fez, e não parar o conflito antes. No entanto, depois de pensar sobre a situação geral, ele percebeu que ninguém além de Kuroto poderia ter resolvido essa situação. O retorno de Uchiha Shinichi deixou os Uchiha mais orgulhosos do que nunca, e em tal situação, Konoha realmente precisa de alguém que possa se levantar e suprimir a arrogância do clã Uchiha. O Hokage não pode fazer isso pessoalmente nem os membros da facção Hokage, pois isso significaria discórdia entre a facção Hokage e o clã Uchiha. A maioria das outras pessoas em Konoha não tem a força e a experiência necessárias para fazer um movimento. Somente Hyuga Kuroto é a pessoa certa para esse trabalho. Kuroto tem força suficiente para derrotar a maioria dos membros do clã Uchiha. Sua origem familiar é forte, ele tem influência política suficiente e, acima de tudo, a amizade de Kuroto com Shizui o torna o candidato perfeito para esse trabalho. Quase todos os participantes da reunião tinham os mesmos pensamentos de Jiraiya, exceto o ancião Koharu que apontou outro fato, não se esqueça. Uchiha Shinichi também retornou. E se minha memória não me falha, Kuroto e Shinichi já tinham um assunto pendente antes de Shinichi se juntar a Akatsuki. E se ele tentar fazer um movimento? As palavras do ancião Koharu mudaram a expressão de todos. Até Sandaime estava preocupado agora. O retorno de Shinichi definitivamente enfraqueceu a influência de Shizui no clã Uchiha, então não seria estranho se Shinichi fosse para a academia de Konoha. E se fosse Shinichi quem fosse no lugar de Shizui, então a situação ficaria fora de controle. Quanto à possibilidade de Fugaku ir, ninguém nem se dá o trabalho de considerar isso, simplesmente não faz sentido. Quando todos estavam preocupados, um Anbu entrou e relatou. O clã Uchiha enviou Uchiha Shinichi para trazer Uchiha Shin de volta. TCH droga. Tsunade estalou a língua em aborrecimento e perguntou, por que não enviar Uchiha Shizui? O Anbu balançou a cabeça, dando a entender que não tinha ideia. Sandaime suspirou e sinalizou para Anbu recuar. A Anbu seguiu a ordem de Sandaime e se retirou do escritório do Hokage. Nesse momento, Jiraiya disse com um suspiro, parece que eles realmente não planejam engolir essa humilhação. O Elder Koharu disse, devemos considerar a pior possibilidade e nos preparar adequadamente. Parece que não temos outra escolha. Murmurou Tsunade e perguntou, Sensei, o que o patriarca Hyuga disse sobre isso? Hiruzen balançou a cabeça, nada. Tsunade ficou surpresa, eles decidiram abandonar Kuroto? Hiruzen respondeu com uma expressão pensativa, não é impossível. Kuroto teve um conflito com os anciões da família principal do clã Hyuga. Eles não conseguiram fazer nada contra ele. É possível que queiram lhe dar uma lição usando esta oportunidade. Covarde, murmurou Tsunade baixinho, o que diabos está acontecendo com o clã Hyuga? Eles nunca foram assim? Primeiro problema com Izashi e agora Kuroto. Eles realmente ficaram senis? Hiruzen balançou a cabeça. Eu sou tão sem noção quanto você. Então disse vamos deixar o assunto do clã Hyuga de lado por um tempo, por enquanto. Focar no assunto do clã Uchiha. Eles enviaram Shinichi, e nós temos que tomar contramedidas. Jiraiya disse, se uma batalha acontecer na academia, as vidas das crianças estarão em perigo, temos que considerar isso também. Nesse momento, Kakashi deu um passo à frente e disse, nesse caso, deixe-me cuidar disso. Capítulo 828 em extrema necessidade de fundos. Academia Ninja de Konoha. Sasuke parou de repente, virou-se e olhou para a copa de uma árvore não muito longe com uma expressão carrancuda. Observando a direção do olhar de Sasuke, Neji sussurrou, então você também percebeu, hein?
Sasuke assentiu sim. Então ele olhou ao redor e disse, dezenas de ninjas cercaram a academia. E eles estão usando meios diferentes para esconder parcialmente sua presença. Eu só estou me perguntando quem eles são e por que eles cercaram a academia. Neji respondeu à dúvida de Sasuke. Eles são Anbu. Anbu? Sasuke ficou surpreso e questionou. Mas por que a Anbu cercaria a academia? Não faz sentido algum. Neji deu de ombros, não entendo. Então ele olhou na direção do portão de Konoha e disse, mas eu tenho um pressentimento. Algo ruim pode acontecer aqui, e eles provavelmente estão aqui tentando impedir que isso aconteça. Sasuke balançou a cabeça, não. Acho que não. E explicou, se algo ruim estivesse prestes a acontecer na academia, então Iruka-sensei, meu irmão e o diretor teriam nos instruído a evacuar. Já que eles não nos avisaram, significa que tudo vai ficar bem. Deve haver alguma outra razão pela qual tantos Anbu estão presentes aqui. Neji suspirou. Espero que seja esse o caso. Gabinete do diretor. Depois de selar temporariamente o chakra de Uchiha Shin, Kuroto o entregou a Iruka para vigiá-lo. Então ele retornou ao seu escritório, pegou um caderno e continuou a trabalhar nos projetos da armadura biológica tipo 2, que havia sido deixada incompleta anteriormente. Kuroto não se importava realmente com os Anbu cercando a academia, nem se importava com os aldeões reunidos do lado de fora do portão da academia. Toda a sua atenção estava em seu caderno enquanto ele completava o design da armadura. Após uma semana de testes e avaliações, Kuroto descobriu várias deficiências da armadura biológica tipo 1. A maioria das deficiências pode ser tolerada pela funcionalidade, no entanto, o fato de que o suprimento de chakra é instável não pode ser ignorado a qualquer custo. Por causa dessa deficiência da armadura biológica tipo 1, a vida de Karin está em perigo. Se algo der errado, ela não só morrerá, mas até mesmo os 2 pares de Mangekyou Sharingan eternos que estão passando pela fusão também sofrerão a reação e acabarão sendo destruídos. Portanto, Kuroto não pode correr riscos. Ele tem que lidar com as deficiências da armadura biológica tipo 1 e completar a armadura biológica tipo 2, o mais rápido possível. Eu suponho que eu deveria tentar mudar a proporção de tecido que usarei para criar a armadura biológica tipo 2. Reduzir os tecidos de Shodami-sama para 20% pode melhorar a estabilidade do suprimento de chakra. Em segundo lugar, também posso tentar mudar a rede de tecidos para melhor condutividade do chakra. A rede usada na armadura biológica tipo 1 foi muito prematura. Melhorar a rede também estabilizará o suprimento de chakra. Para mudar a rede e melhorar a transmissão do chakra, o design dos meridianos também terá que ser refinado. Gostaria de saber se posso usar algo diferente do cordão umbilical para transferir o chakra da armadura biológica tipo 1 para o corpo dela. Uma após a outra, Kuroto pensou em várias mudanças que ele poderia fazer na armadura biológica tipo 2. Por várias razões, como seu antecedente Hyuga, sua história de trabalho em clones e corpos humanos, e o esforço recente de melhorar o selo Yin, Kuroto adquiriu amplo conhecimento dos meridianos de chakra no corpo humano. Ele sabe exatamente qual meridiano de chakra tem qual função, quanto chakra ele pode suportar e tantas outras coisas. Portanto, Kuroto sente que ele definitivamente será capaz de criar um caminho de chakra completamente novo para o clone biológico tipo 2. Claro, o processo exigirá muitas tentativas e erros, mas ele conseguirá fazê-lo eventualmente. Com esse pensamento em mente, ele começou a trabalhar no projeto da rede de chakras para a armadura biológica tipo 2. Ele estava apenas na metade quando Kuroto percebeu um grande problema. Não há problema com o design ou a funcionalidade, o problema são os recursos. Bem, não exatamente os recursos, mas os fundos necessários para adquirir os recursos necessários. Mesmo que ele atrase o reparo do Angkor Vantian, Kuroto ainda não tem os fundos necessários para conseguir adquirir os recursos para criar a armadura biológica tipo 2. Segundo estimativas de Kuroto, uma única armadura biológica tipo 2 custará pelo menos dezenas de milhões de ryu. Como pesquisador, Kuroto sabe que haverá vários erros no processo de desenvolvimento, então o custo definitivamente aumentará. Não será uma surpresa se quase 100 milhões de ryu forem gastos. Kuroto não tinha tanto dinheiro em mãos no momento, então ele não pôde deixar de se sentir preocupado. Como vou encontrar os fundos necessários? Ele poderia tentar ganhar os fundos do mercado negro, mas levaria muito tempo e Kuroto não tem tanto tempo. Além disso, se ele se tornasse ativo no mercado negro, sem dúvida, a Akatsuki tentaria usar todos os meios possíveis à disposição para rastreá-lo. Ele não quer lidar com a Akatsuki no momento, então a ideia de usar o mercado negro foi rejeitada. Terei que descobrir outro método, murmurou Kuroto com uma expressão desamparada. Uau! Toque! Toque! Enquanto Kuroto estava ocupado pensando em uma maneira de ganhar dinheiro, de repente alguém bateu na janela de seu escritório. Kuroto olhou e descobriu que a pessoa que veio era ninguém menos que Kakashi. Ao vê-lo, Kuroto rapidamente fechou o caderno e disse, entre. Kakashi abriu a janela e entrou com uma expressão solene. Olhando para a expressão de Kakashi, Kuroto perguntou, o que aconteceu? Kakashi respondeu, como esperávamos, as coisas vão ficar problemáticas. Problemático, murmurou Kuroto e perguntou, o que você quer dizer? Kakashi sentou-se no assento oposto e explicou. Recebemos uma notícia. Não será o Uchiha Shizui ou o patriarca Uchiha que virá buscar o Uchiha Shin, mas sim o Uchiha Shinichi. Kuroto ficou surpreso com a informação que Kakashi trouxe e murmurou. Estou bastante interessado em saber a identidade do espião que você acabou de mencionar. Kakashi balançou a cabeça. Sinto muito. Isso é algo que não posso lhe contar por enquanto. Então ele disse, mas não se preocupe. Essa pessoa é confiável e a informação é precisa. Kuroto acenou com a mão e disse, não, eu estava apenas brincando com você, obviamente. Eu sei que esses segredos não podem ser revelados. Além disso, ele já sabe a identidade do espião. E acrescentou após uma pausa, de qualquer forma, você estava falando sobre o Uchiha Shinichi. Kakashi assentiu sim.
Então, o clã Uchiha enviou Shinichi para trazer o Uchiha-Shin de volta, e acrescentou em um tom preocupado: vocês dois tiveram vários conflitos no passado, então não podemos negar a possibilidade de que ele mais uma vez procurará problemas. Kakashi continuou: se o Uchiha Shinichi causar problemas, a vida das crianças na academia estará em perigo, então nós dois teremos que trabalhar juntos para neutralizá-lo. Bem, murmurou Kuroto com uma expressão surpresa. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Kakashi o interrompeu. Kuroto, não há tempo para pensar nisso. Sua habilidade Mangekyou Sharingan não será fácil de lidar, então seria mais seguro assim. Capítulo 829 Início de uma Guerra Fria? Kuroto, não há tempo para pensar nisso. Sua habilidade Mangekyou Sharingan não será fácil de lidar, então seria mais seguro assim. Kuroto parecia querer dizer algo, mas como Kakashi já havia se decidido, ele decidiu ficar em silêncio e assentiu. Com a concordância de Kuroto, Kakashi deu um suspiro de alívio. Então ele caminhou de volta para a janela e enquanto olhava, ele falou: para ser honesto, eu deveria estar agradecendo a você agora mesmo em nome da vila. Kuroto ficou confuso. Agradecer? Por quê? Você agiu e deteve o Uchiha-Shin de uma forma tão notória. Você fez isso para manter os Uchiha dentro de seus limites? Perguntou Kakashi. Então acrescentou com um suspiro: Kuroto, tenho que admitir que quando se trata de tomada de decisões críticas, você realmente me supera. Kakashi também estava presente nas ruas naquele momento, mas diferentemente de Kuroto, Kakashi hesitou em tomar qualquer atitude. Ele decidiu esperar e observar enquanto a situação se desenrolava porque não tinha certeza das consequências que suas ações poderiam ter na vila. Pelo que sabia, ele poderia ter se tornado a causa de uma guerra civil em Konoha. Ele não queria carregar tal fardo em seus ombros, então ficou em seu lugar e não ousou dar um passo à frente. Embora ele entendesse que alguém precisava se levantar e parar o Uchiha-Shin, ele ainda decidiu esperar e até mesmo ligou para o Uchiha Shizui para pedir ajuda, mas não se apresentou pessoalmente, e isso o fez se sentir um lixo. Diferente dele, Kuroto não hesitou nem um pouco. Assim que chegou, lidou facilmente com o Uchiha-Shi, e chegou a arrastá-lo até a academia e detê-lo lá. É por isso que desta vez Kakashi decidiu assumir alguma responsabilidade e ajudar Kuroto a lidar com o clã Uchiha. Kuroto não pensou no pensamento de Kakashi. Quando ele ouviu a razão de Kakashi, ele perguntou com um sorriso: então você seria gentil o suficiente para colocar algumas palavras boas para mim na frente do Okage-sama? Eu apreciaria se ele me desse algum bônus. Kakashi sorriu e balançou a cabeça. Ele não levou Kuroto a sério. Ele pensou que Kuroto estava apenas brincando. Então seu sorriso desapareceu quando ele avisou: o clã Uchiha não é mais o mesmo de antes. No futuro, se você estiver lidando com eles, por favor, seja cauteloso. Uau! Kakashi tinha acabado de terminar suas palavras quando Anbu chegou de repente ao escritório de Kuroto e relatou: o alvo cruzou o distrito do mercado principal. Em breve ele entrará na academia. A expressão de Kakashi ficou séria e ele perguntou: quantos deles vieram? A Anbu respondeu: o Uchiha Shinichi veio sozinho. Do lado de Shinichi, ele percorreu toda a distância em um ritmo lento de caminhada. Do distrito Uchiha até a academia de Konoha, não havia senso de urgência em seu ritmo. Claro, Shinichi se sentiu bastante incomodado pelos olhares estranhos que recebeu dos aldeões ao longo do caminho. Eles estavam olhando para ele com interesse. Havia sinais de expectativas e antecipação em seus rostos. Todos queriam saber o que ele, um Uchiha, faria, mas nenhum deles ousou pará-lo ou ficar em seu caminho, provavelmente porque estavam extremamente assustados com ele. TCH, eu não pensei muito sobre isso antes, mas Boss está certo. Os aldeões realmente nos temem. Ele pensou e murmurou para si mesmo: obviamente os Uchiha também estão trabalhando dia e noite para a melhoria da vila. Nós derramamos tanto sangue e sacrificamos tanto por Konoha, ainda assim recebemos tal tratamento. Isso é realmente desanimador. Balançando a cabeça, Shinichi decidiu não dar atenção a eles e continuou seu caminho. Não demorou muito para que ele chegasse ao portão da Academia Ninja de Konoha. Quando os espectadores descobriram Shinichi, eles imediatamente se distanciaram. Ignorando os espectadores, Shinichi abriu a porta da academia e entrou. A maioria dos alunos da academia não sabia das coisas que aconteceram na vila hoje. Essas crianças notaram que as ruas ao redor da academia estão extraordinariamente animadas hoje, mas não sabiam o motivo por trás disso. Mesmo se perguntassem aos professores, não obtinham nenhuma resposta. Apenas algumas crianças com habilidades de observação aguçadas notaram a expressão séria dos professores desde a manhã, mas mesmo elas não conseguiam descobrir o motivo pelo qual os professores estavam tão sérios. Uma dessas crianças era o Uchiha Sasuke. Ele viu Shinichi andando pelo campo de treinamento enquanto ele se dirigia para o prédio principal, e não conseguiu evitar murmurar confuso: por que ele está aqui? Não faz sentido algum. Ele vai dar aulas na academia? Neji olhou na direção do escritório de Kuroto. Ele tinha visto alguns Anbu ao redor do escritório do diretor há um tempo atrás, e agora que o Uchiha Shinichi chegou na escola, tudo começou a fazer sentido. É possível que um conflito possa ocorrer entre o Uchiha Shinichi e seu sensei. Shinichi é um ex-membro da Akatsuki e é muito forte. Não é surpresa que tantos Anbu tenham se reunido na academia. Pensando na possibilidade da batalha, Neji não pôde deixar de ficar preocupado. Do outro lado, depois de completar 1000 socos na estaca de madeira, Rock Lee enxugou o suor da testa e perguntou a Gai: Gai Sensei, o que vem a seguir? Não houve resposta de Gai. Embora ele estivesse ao lado de Rock Lee, sua mente estava em outro lugar. Rock Lee seguiu o olhar de Gai e percebeu que ele estava olhando para o Uchiha Shinichi com uma expressão solene. Sem saber o motivo pelo qual o Uchiha Shinichi poderia vir para a academia, e por que Gai estava olhando para ele, Rock Lee perguntou: Gai Sensei, o que aconteceu? Está tudo bem, não se preocupe com isso. Continue seu treinamento. Faça 10.000 flexões.
Gai distraidamente deu essas instruções, então olhou na direção do escritório do diretor. Rock lhe ficou confuso por causa do comportamento de Gai, mais ainda porque Gai não estava usando pesos agora. Ele não conseguia deixar de se perguntar se Gai estaria lutando com alguém hoje. Sala dos professores. Amarrado a uma das cadeiras, Uchiha Shin gritou: "Esta academia está acabada. Todos vocês estão acabados. O clã Uchiha não vai deixar essa humilhação passar. Vocês esperem. Eles chegarão aqui em breve, e quando isso acontecer, tudo estará acabado para vocês." Iruka, o responsável por vigiar Uchiha Shin, suportou sua birra e olhou pela janela com uma expressão ansiosa. Nesse momento, o portão da sala dos professores foi aberto e Itachi entrou. Ele tinha alguns documentos em mãos que precisavam ser processados bem rápido. Então, ignorando os gritos de Shin, ele sentou-se e começou a trabalhar nos documentos. Ao ver Itachi, Shin gritou para ele: "Itachi, me solte." Itachi nem levantou a cabeça quando respondeu: "Recebi uma mensagem. Shinichi estará aqui em breve e ele levará você de volta, então não me incomode." Assim que ouviu as palavras de Itachi, Shinichi riu alto. "Shinichi-san estará aqui? Hahaha. Acho que não é seu dia de sorte." Muito em breve, aquele filho da puta do Kuroto virá aqui sozinho e me desamarrará. Ele também implorará por misericórdia. Quero vê-lo se arrepender diante de mim enquanto eu o espanco." Itachi não deu atenção a Shin e continuou fazendo o que estava fazendo. Nesse momento, Iruka andou ao lado de Itachi. Ele ficou ali por um tempo, hesitante em falar qualquer coisa. Finalmente, ele não aguentou mais e sussurrou: "Itachi-san, você também trabalha aqui? Você deveria, também." Antes que Iruka pudesse terminar, Itachi levantou a cabeça e sorriu para ele enquanto dizia: "Não se preocupe, Iruka-sensei. Com Kuroto-san, tudo ficará bem. Não precisamos nos preocupar muito com esse problema. Apenas faça o que devemos fazer e deixe o resto das coisas para ele. Ele sempre sabe o que está fazendo, apenas confie nele." Certo." Iruka ficou sem palavras. Pelo jeito que Itachi falou, é evidente que ele respeita muito Kuroto. Iruka não conseguia entender o que estava acontecendo. Prédio Okage. A notícia da chegada de Uchiha Shinichi à academia de Konoha já foi comunicada ao Okage. Atualmente, Hiruzen está de pé no telhado do edifício Okage com as mãos cruzadas atrás das costas enquanto observa silenciosamente a academia ninja não muito longe. O ancião Koharu, Tsunade Ime e Jiraiya estão do seu lado, observando tudo acontecer em silêncio. Embora Kuroto, Kakashi, Shin e Shinichi sejam os atores principais, este é na verdade o primeiro confronto direto de uma guerra fria entre a facção Okage e o clã Uchiha. O resultado desse confronto afetará o clima político de Konoha no futuro próximo, por isso todos estão muito nervosos. Sob a supervisão de todos, Shinichi foi até a sala do diretor. Toque toque. Entre. Quando a permissão foi concedida, Shinichi entrou na sala do diretor. Parado ao lado, Kakashi se colocou em alerta máximo. Se uma luta acontecesse, ele teria que transferir Shinichi imediatamente para fora da vila para garantir que nenhuma das vidas na academia estivesse em perigo. Kuroto não estava ciente dos pensamentos de Kakashi. Enquanto permanecia sentado, ele olhou para cima, e ao descobrir que a pessoa que entrou era Shinichi, ele perguntou: "Por que você está aqui?" "Eu mencionei especificamente para seu patriarca vir se ele quisesse o Uchiha Shin de volta." "Droga, Kuroto. Por que você tem que provocá-lo?" pensou Kakashi enquanto esperava pela resposta de Shinichi. Por fora, ele parecia calmo, mas por dentro não estava nada calmo. Caramba, ele já tinha preparado sua Raijin Kunai voadora e estava pronto para usá-la a qualquer momento. Shinichi riu sem jeito e explicou: "Bem, o patriarca queria vir, mas algo aconteceu. Então você sabe." Capítulo 830 Kakashi em descrença. Distrito Hyuga, mansão do patriarca. Como patriarca do clã Hyuga, Yashi obviamente descobriu os detalhes do conflito entre Hyuga Ryuma e a polícia militar de Konoha algumas horas atrás. Nem Yashi esperava que Kuroto fosse tão longe a ponto de deter Uchiha Shin diretamente. Essa informação estava simplesmente além dele, e agora ele está realmente preocupado com a situação geral. Enquanto Yashi andava ansiosamente de um canto a outro de seu escritório, de repente um membro da família secundária chegou à porta e relatou: "Yashi-sama, Uchiha Shinichi entrou na academia ninja." "Entendo." Yashi assentiu enquanto instruía o shinobi a recuarem. Quando a pessoa em questão saiu, a porta do escritório foi fechada novamente. Nesse momento, o ancião Aoyama disse friamente: "Provocar o clã Uchiha em tal momento. É culpa dele, ele trouxe isso para si." Yashi suspirou. Por que ele teve que fazer isso? E então perguntou ansiosamente: "Vamos ficar sentados e não fazer nada?" O ancião Aoyama perguntou com raiva: "Então o que você sugere? Devemos confrontar o clã Uchiha de frente?" Não se esqueça, com o retorno de Uchiha Shinichi, eles têm 2 despertadores do Mangekyou Sharingan em seu clã. Yashi abaixou a cabeça e assentiu: "Eu sei." Então acrescentou com um suspiro: "Mas esse incidente começou com Ryuma discutindo com Uchiha Shin da Força Policial Militar de Konoha. Se apenas nos sentarmos e assistirmos as coisas acontecerem, isso terá um grande impacto em nossa reputação. Já estamos sob vigilância há um tempo. Agora se não fizermos nada, o que os clãs pensarão de nós?" O ancião Aoyama balançou a cabeça. "Não devemos nos importar com essas coisas no momento. Agora, o mais importante é encontrar informações sobre o Tenseigan o mais rápido possível. Contanto que encontremos o que o Otsutsuki estava procurando, teremos a força necessária para enfrentar qualquer inimigo. Naquela época, o Uchiha, o Kyokaji e o Otsutsuki, o Hyuga subirá no topo." Yashi estava hesitante. Intelectualmente, ele concorda com os 3 anciões. Após semanas de busca nos arquivos do clã Hyuga, eles finalmente descobriram algumas informações sobre Tenseigan. Então, ele também entende o poder aterrorizante que este dojutsu pode possuir e reconhece o fato de que encontrar este dojutsu realmente ajudará o clã Hyuga a chegar ao topo.
Mas emocionalmente, Yashi sente que isso não é a coisa certa a fazer. Um tempo atrás, para esconder as informações sobre o Tenseigan e o clã Otsutsuki, eles permitiram que Ezashi fosse detido pela vila, o que não apenas ofendeu a facção Hokage, mas até mesmo os membros da família secundária. Agora, se eles abandonarem Kuroto contra o clã Uchiha, eles perderão completamente a confiança da família secundária. Yashi queria dizer que eles não deveriam abandonar Kuroto, mas ao ver os rostos determinados dos 3 anciões, ele só conseguiu suspirar e escolheu permanecer em silêncio enquanto pensava. Espero que possamos encontrar esse Tenseigan rapidamente. Caso contrário, estaremos em apuros. Gabinete do diretor, Academia Ninja de Konoha. Depois de explicar por que o patriarca não pôde vir, Shinichi perguntou. Onde está Shin? Eu provavelmente deveria levá-lo de volta comigo. Hahaha, é isso aí. Kuroto riu enquanto ignorava Shinichi e continuava a lidar com a papelada. Shinichi não se importou em ser ignorado por Kuroto. Em vez de incomodá-lo novamente, ele olhou para Kakashi ao lado e suspirou aliviado. Ei, estou com muita sorte hoje. Se ele não estivesse aqui, tenho certeza que o chefe teria me repreendido. Então ele pensou em algo e levantou a mão para Kakashi em saudação. E aí, ataque Kakashi? Kakashi piscou os olhos surpreso, hein? Quando Kakashi viu que em vez de Shinichi provocar Kuroto intencionalmente, era o contrário, ele não conseguiu evitar entrar em pânico. No entanto, ao contrário do que ele esperava, não só Shinichi não ficou ofendido, em vez disso, ele parecia estar feliz com tudo isso e até sorriu para ele em saudação. Caramba, mesmo quando Kuroto ignorou sua existência e o deixou parado, ele não ficou ofendido. Em vez de mostrar qualquer sinal de impaciência ou raiva. É como se Shinichi estivesse disposto a esperar, não importa quanto tempo demorasse. Kakashi realmente não conseguia entender o que se passava na mente de Shinichi. Inicialmente, Kakashi esperava que assim que Shinichi entrasse na sala do diretor, ele começaria a zombar de Kuroto e humilhá-lo, numa tentativa de irritá-lo para que ele pudesse se vingar. Mas o que está acontecendo no momento é completamente oposto ao que ele esperava. Por um momento, Kakashi até se perguntou, ele é realmente o Uchiha Shinichi? E observou cuidadosamente o cara para ter certeza de que ele não era outra pessoa disfarçada de Shinichi. As dúvidas de Kakashi não são irracionais, considerando o temperamento violento e impaciente que ele demonstrou quando lutaram entre si. Shinichi não sabia a linha de pensamento de Kakashi. Quando ele percebeu que Kakashi estava olhando para ele, ele sorriu agradecido para o flash prateado. Era graças a Kakashi que ele não teria que suportar a raiva de Kuroto. Ele tem que ser outra pessoa. Deve ser isso, ele não pode ser o Uchiha Shinichi. Kakashi pensou enquanto seus olhos se abriam. As ações de Shinichi estavam deixando-o louco. E suas dúvidas em relação à identidade de Shinichi estavam ficando mais pesadas. Essas dúvidas permaneceram na mente de Kakashi pelos minutos seguintes enquanto Kuroto continuava a processar os documentos. Enquanto 3 pessoas permaneceram em silêncio na sala do diretor, a respiração de todas as outras pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, nesse confronto frio não era calma. Os Zambu, posicionados do lado de fora do escritório do diretor, olharam uns para os outros consternados e confusos. O que diabos está acontecendo aí dentro? Pensamentos semelhantes estavam girando na mente dos espectadores do lado de fora da academia. Neste momento, a sala do diretor parecia ter se tornado o ponto quente. A atenção de todos estava focada nesta sala. Mas ninguém além de Kuroto, Kakashi e Shinichi sabia o que estava acontecendo lá dentro. Depois de um tempo, Kuroto finalmente terminou o que estava fazendo. Primeiro, ele colocou o arquivo de lado, então levantou a cabeça e olhou para Shinichi enquanto dizia, então você está aqui por Uchiha Shin, hein? Ele está detido na sala dos professores, venha comigo. Então se levantou de seu assento e saiu da sala do diretor com Shinichi o seguindo de perto. Olhando para as costas de Kuroto e Shinichi, Kakashi ficou atordoado e rapidamente correu atrás dos dois. Só porque nada aconteceu aqui não significa que nada vai acontecer. Sala dos professores. Ele chegou, certo? Logo vocês vão perceber nosso horror. Hahaha, mal posso esperar para ver suas caras miseráveis. A voz arrogante de Shin podia ser ouvida do lado de fora da sala dos professores. Ouvindo as palavras arrogantes do Uchiha, Kuroto olhou para Shinichi por um minuto antes de entrar na sala. Quando entraram na sala dos professores, as 3 pessoas avistaram vários professores reunidos na frente de Shin, e eles pareciam extremamente bravos. Mas Shin não pareceu se importar. Ele continuou a falar sem escrúpulos. É como se ele não fosse o detido. Obviamente sua arrogância aumentou ao saber que Shinichi tinha vindo para levá-lo de volta ao clã Uchiha. Justo quando os professores estavam tendo dificuldade para se conter, Shin avistou Kuroto e Shinichi e imediatamente falou, olha, ele finalmente está aqui, Yuga Kuroto. Seu filho da P. Antes que Shin pudesse terminar suas palavras, ele sentiu uma dor aguda na nuca e perdeu a consciência. Quem o deixou inconsciente foi ninguém menos que Shinichi. Depois de se certificar de que Shin não conseguia mais falar nada por um tempo, Shinichi deu um suspiro de alívio. Ainda bem que cheguei a tempo. Ele estava realmente preocupado que Shin dissesse algo idiota para Kuroto e o ofendesse. Capítulo 831 Vitória do Uchiha? Sob o olhar surpreso de todos, Shinichi saiu da academia carregando um Uchiha Shin consciente em seu ombro e seguiu em direção ao distrito Uchiha. O quê? Não houve batalha? Nem mesmo uma discussão? O clã Uchiha realmente engoliu essa humilhação? Isso é simplesmente inacreditável. Eu acho que Okage-sama deve ter feito algo para que o Patriarca Yuga e o Patriarca Yuga tenham chegado a um acordo. Sim, isso deve ter acontecido. É por isso que o Patriarca Uchiha não veio pessoalmente.
Faz sentido. Okage-sama não permitiria que nenhum conflito ocorresse na academia. Sim. Mesmo que Uchiha Shinichi quisesse fazer algo, ele decidiu contra isso, já que crianças de todos os clãs vão para a academia. O Uchiha não ousaria ofender todos os clãs ao mesmo tempo, quando esse argumento envolvia apenas o clã Hyuga. Uma discussão dessas aconteceu na vila e todos tinham opiniões diferentes sobre o porquê de não ter havido discussão entre Uchiha Shinichi e Hyuga Kuroto. Quanto ao que exatamente aconteceu e por que não houve conflito, isso é algo que muito poucos sabem. Escritório do Okage. Sandaime Okage olhou para Kakashi com uma carranca enquanto questionava. O que exatamente aconteceu na academia? Uchiha Shinichi não tentou causar problemas. Isso é realmente surpreendente? Os outros presentes no escritório do Okage também olharam para Kakashi com expressões duvidosas em seus rostos, esperando por sua explicação. Diante do olhar duvidoso de todos, Kakashi só conseguiu suspirar. Ele também não entendia o que aconteceu na academia, como ele poderia explicar. Mas ele tinha que dizer alguma coisa, porque além de Kuroto e Shinichi, só ele estava presente na sala do diretor. Depois de um tempo ponderando, ele falou, eu pessoalmente acredito que dessa vez o clã Uchiha não parece ter nenhuma intenção de causar problemas. O tempo todo Uchiha Shinichi agiu muito educadamente, não houve agressão ou aborrecimento em seu tom e comportamento. Ele tratou Kuroto muito respeitosamente. Ele falou amigavelmente até mesmo comigo e Iruka-san. Ele chegou ao ponto de deixar Uchiha Shin inconsciente quando viu Shin tentando provocar os professores. O quê? Murmurou Azuma incrédulo. Tsunade perguntou duvidosamente, não faz sentido. Se o clã Uchiha realmente não tinha intenção de causar problemas desde o início, então por que eles enviaram Uchiha Shinichi em vez de Uchiha Shizui? Então ela olhou na direção de um Anbu e perguntou, o que está acontecendo? O Anbu balançou a cabeça. Eu não entendo o que eles estão pensando. Neste momento o ancião Koharu falou, Hiruzen, acho que você deveria ser capaz de entender o comportamento deles. Por que eles decidiram enviar Uchiha Shinichi? Parece que o clã Uchiha também está aprendendo com seus erros passados. Sandaime assentiu sim. Vejo duas coisas que o clã Uchiha queria realizar ao enviar Uchiha Shinichi. E explicou primeiro, assim que soubemos que Uchiha Shinichi viria para resgatar Uchiha Shin, esperávamos que houvesse algum conflito e tomamos medidas de acordo. No entanto, Uchiha Shinichi agiu de forma diferente das nossas expectativas, fazendo com que nós e o resto da vila percebêssemos que o clã Uchiha não é o que esperamos que eles sejam. Em segundo lugar, eles estavam se esforçando para descobrir o quão vigilantes estávamos contra eles e até que ponto tomaríamos medidas contra eles. E eles alcançaram com sucesso ambos os seus objetivos. Este confronto, eles venceram de forma justa e honesta. O outro presente na reunião ouviu os pensamentos de Sandaime e não conseguiu deixar de concordar. Esta é a explicação mais lógica. Só Kakashi era diferente. Ele sentia que algo ainda estava errado. Mas ele não conseguia descobrir o que estava errado e só conseguia ficar em silêncio no final. Nesse momento, Tsunade perguntou, então, qual será o próximo passo deles? Toque toque. Assim que Tsunade fez essa pergunta, de repente houve uma batida na porta do escritório do Okage. Um Anbu entrou e passou uma carta para Hiruzen enquanto dizia, Okage-sama, Uchiha Shizui veio entregar esta carta. Todos levantaram as sobrancelhas em surpresa. Sandaime pegou a carta do Anbu e perguntou, ele disse alguma coisa? O Anbu balançou a cabeça. Ele só me pediu para entregar esta carta ao Okage-sama. E foi embora depois disso. Vejo um bom trabalho. Assentiu Hiruzen enquanto o Anbu saía do escritório. Ele abriu a carta para ler e logo suas sobrancelhas se franziram. Jiraiya perguntou apressadamente, Sensei, o que está escrito na carta? Sandaime suspirou enquanto passava a carta para Jiraiya e explicava a todos. Este é o próximo passo do clã Uchiha? Aparentemente, Uchiha Fugaku me pediu para organizar uma reunião do conselho amanhã de manhã. Isso foi rápido, murmurou o Elder Koharu, e acrescentou após uma pausa. Em vez de criar um espetáculo público, eles querem abordar esse assunto a portas fechadas. Jiraiya largou a carta e perguntou, o que você vai fazer, Sensei? Sandaime suspirou, o que mais eu posso fazer? O patriarca Uchiha solicitou uma reunião do conselho amanhã, ela terá que ser organizada. Mesmo se eu for Okage, não posso recusar. Sala de conferências, edifício Okage. Na manhã seguinte, os patriarcas de vários clãs e os chefes de vários departamentos chegaram e se reuniram no salão de conferências do edifício Okage para a reunião do conselho proposta pelo clã Uchiha. Hyuga Kuroto também recebeu o convite e chegou ao salão de conferências. Observando a expressão digna dos membros do conselho ancião, Kuroto balançou a cabeça e sentou-se enquanto esperava o início da conferência. Já que a posição de vice-diretor é auxiliada por Itachi, então ele também participou da reunião. Quanto ao Uchiha Shizui, bem, ele é reconhecido como o shinobi mais forte nas 5 grandes vilas shinobi, então ele tinha o direito de comparecer à reunião do conselho também. Quando todos os membros do conselho chegaram, a reunião começou. Sandaime olhou para Fugaku, pedindo que ele declarasse o propósito da reunião. Enquanto Sandaime olhava para Fugaku, ele se levantou, lançou um olhar penetrante para todos os participantes da reunião e falou em voz profunda. Proponho que realizemos eleições para escolher Godame Okage. Todos ficaram surpresos com as palavras de Fugaku. Os mais chocados foram ninguém menos que os membros do Conselho dos Anciões. Ao chegarem à reunião, todos presumiram que o clã Uchiha resolveria o problema de ontem, e sabiam que apaziguar o clã Uchiha não seria fácil, mas a situação é completamente diferente aqui. Após se recuperar do choque inicial, o ancião Koharu perguntou, Fugaku, o que você quer dizer com realizar eleições para eleger Godame Okage? Capítulo 832 Eleições do Godame Okage? Fugaku, o que você quer dizer com realizar eleições para eleger Godame Okage? Fugaku olhou o ancião Koharu nos olhos e respondeu, é tão difícil de entender? Acredito que minhas palavras são bem claras.
A anciã Koharu balançou a cabeça. Não entendo o que você está dizendo. E perguntou, por que você está fazendo tal proposta? Fugaku respondeu em um tom fato. O antigo membro do conselho ancião Shimura Danzo foi escolhido para ser o Godami Hokage interino. No entanto, ele traiu a vila e usou essa posição para seu benefício pessoal. Ele chegou a cometer muitas atrocidades e desertou descaradamente. Desde sua deserção, a posição de Hokage está vaga. Embora Hiruzen-sama esteja fazendo o trabalho de Hokage, ele não é o Hokage. Não é hora de escolhermos alguém para ser o Godami Hokage? Ao ouvir as palavras de Fugaku, a sala de conferências ficou em silêncio por um tempo e por um, o olhar de todos se voltou para Hiruzen. Percebendo que todos estavam olhando para ele, Hiruzen assentiu e disse, certo, é hora de elegermos oficialmente o Godami Hokage. O ancião Koharu ficou surpreso com a resposta do Sandaime Hokage. Hiruzen, o que você é? Hiruzen sinalizou para o ancião Koharu ficar em silêncio por um tempo. Então falou para todos na conferência, o patriarca do clã Uchiha está correto. Após a deserção de Shimura Danzo, havia uma necessidade de alguém para estabilizar a situação e lidar com as consequências. Minha experiência como antigo Hokage provou ser útil, então eu assumi essa responsabilidade sobre meus ombros. Agora que a situação geral se estabilizou temporariamente, é realmente hora de elegermos oficialmente o Godami Hokage. De fato, Hiruzen não quer ver Uchiha no poder, no entanto, ele não quebraria as tradições e regras de Konoha para ver isso acontecer. Porque essas regras e tradições garantem a herança contínua do Hokage de uma geração para outra, se ele quebrar as regras. Então ele realmente não pode esperar que ninguém mais siga essas regras também. Talvez o ancião Koharu tenha entendido os pensamentos de Hiruzen e decidido permanecer em silêncio. As outras pessoas presentes na reunião foram pegas de surpresa, não sabiam o que dizer e não sabiam um assunto tão explosivo assim. Foi o patriarca Uchiha que quebrou o silêncio, ele olhou para todos com um sorriso e disse, já que o Lorde Hiruzen concorda que temos que eleger o Godami Hokage, então é hora de selecionarmos os candidatos. Ele fez uma breve pausa aqui e continuou como patriarca do clã Uchiha, eu anuncio que eu e o vice-capitão da Força Policial Militar de Konoha, Uchiha Shizui, participaremos das eleições. Ambos temos méritos suficientes. Assim que Fugaku declarou os candidatos participantes do clã Uchiha, o ancião Koharu imediatamente negou sem rodeios. Temo que isso não seja possível, pois isso vai contra as regras. Os candidatos para as eleições são selecionados pelo Hokage, ex-Hokage e os membros do Conselho Ancião. Um conjunto de regras foi estabelecido em Konoha quando se trata de eleições de Hokage. Conforme declarado pelo ancião Utakni Koharu, apenas Hokage, ex-Hokage e os membros do Conselho Ancião têm o direito de nomear os candidatos. Os candidatos nomeados então competem nas eleições. Apenas Tokubetsu Jonin e Jonin têm o direito de participar do voto de confiança. O candidato que ganha o voto de confiança é então eleito para ser o próximo Hokage com a permissão do Daimyo da Terra do Fogo. Este tem sido o precedente desde a aposentadoria do Shodaime Hokage. Senju Tobirama se tornou Hokage dessa maneira, Sarutobi Hiruzen se tornou Hokage seguindo essas regras. E Namikaze Minato também ascendeu à posição de Hokage seguindo essas regras. Embora Shimura Danzo não tenha se tornado oficialmente Hokage, ele também seguiu esses protocolos. Essas regras, ou protocolos para as eleições do Hokage foram criadas décadas atrás, na época em que Konoha foi estabelecida, e elas são a chave para a herança do Hokage. Enquanto os membros do Conselho Ancião tiverem o direito de selecionar os candidatos para a eleição Hokage, eles podem decidir a pessoa que se tornará o próximo Hokage. Portanto, mesmo que Uchiha Fugaku ou Uchiha Shizui quisessem participar das eleições, eles precisavam da aprovação dos membros do Conselho Ancião. O significado por trás das palavras do ancião Koharu era bastante claro. Os membros do Conselho dos Anciões provavelmente não vão escolher ele ou Uchiha Shizui como candidatos, então ele não deve criar muitas esperanças. Percebendo isso, Fugaku olhou bruscamente para o ancião Koharu e falou, isso é realmente verdade, no entanto, acredito que não devemos mudar algumas coisas, levando em consideração os erros cometidos pelo Conselho dos Anciões. Os olhos da anciã Koharu se arregalaram quando ela percebeu as intenções de Fugaku ao usar o termo erros. Antes que ela pudesse falar qualquer coisa em resposta, Fugaku já havia falado. Os dois candidatos anteriores selecionados pelo Conselho dos Anciãos são Orochimaru na eleição de Yondaime Hokage e Shimura Danzo na eleição de Godame Hokage. Ambas as decisões foram grandes erros, pois Orochimaru prejudicou os órfãos da vila e depois desertou. Quanto aos atos de Shimura Danzo, todos nós estamos bem cientes. É uma bênção que as outras 4 vilas não tenham colocado toda a responsabilidade sobre nossos ombros. Considerando o histórico ruim do atual Conselho dos Anciãos, não posso confiar completamente nos candidatos selecionados pelo Conselho dos Anciãos. A falta de fé demonstrada por Fugaku no atual Conselho de Anciões irritou a anciã Koharu. O que a irritou mais foi o fato de que ela realmente não tinha como responder às acusações dele. Sandaime Hokage Sarutobi Hiruzen suspirou cansado. Ele e o Conselho Ancião realmente não conseguem se livrar da responsabilidade. Orochimaru e Shimura Danzo eram membros centrais da facção Hokage, e o dano que eles causaram foi realmente... Olhando para a expressão desamparada dos membros da facção Hokage, os patriarcas de vários clãs sussurraram uns aos outros. Eles tinham que levar as palavras de Fugaku em consideração. Os candidatos selecionados pelo Conselho dos Anciões não são realmente completamente confiáveis. Se eles acontecessem de selecionar novamente alguém como Orochimaru ou Shimura Danzo, então todos estariam em grandes apuros.
As dúvidas nos rostos dos patriarcas de vários clãs não passaram despercebidas pelos olhos de Hiruzen. Ele podia ver uma falta de confiança e preocupação em seus olhos. Ele percebeu que eles não podem suprimir o clã Uchiha de participar da eleição, então ele não teve outra escolha a não ser se comprometer, se for esse o caso. Então será permitido desta vez. Vendo que Sarutobi Hiruzen cedeu, Fugaku sorriu e imediatamente disse: então está decidido que eu e Shizui participaremos da eleição Hokage. E proponho que adicionemos outro aspecto à eleição. Outro aspecto? Pensaram todos na reunião enquanto olhavam para Fugaku com expressões confusas. Fugaku não os deixou sem noção por muito tempo e explicou: precisamos adicionar o aspecto da força. A ameaça da Akatsuki está sempre nas nossas costas. Portanto, precisamos de um Hokage forte, alguém que possa enfrentá-lo sem medo algum. Portanto, proponho que organizemos uma espécie de torneio entre os candidatos para testar sua força. Isso, murmurou a anciã Koharu em surpresa. Ela não esperava que Fugaku apresentasse tal ideia. Ela podia ver a razão pela qual Fugaku apresentaria tal ideia. Uchiha Shizui é considerado o shinobi mais forte não apenas em Konoha, mas também nas 5 grandes vilas shinobi. Sua força só fica atrás de gente como Yama, Nagato e Madara, e sua participação na eleição aumenta exponencialmente as chances de Uchiha chegar ao poder. O patriarca Hyuga sentou-se silenciosamente enquanto notava a expressão confiante do patriarca Uchiha e a expressão hesitante de Sandaime Okage. Ele ficou um pouco triste e não conseguiu evitar pensar consigo mesmo: se ao menos tivéssemos encontrado Tenseigan. Desta vez, a facção Okage não tem outra escolha a não ser se comprometer e relaxar as restrições. Se eles tivessem encontrado Tenseigan, isso teria se tornado uma oportunidade de ouro para o clã Hyuga. Com o poder do Tenseigan, ele poderia ter tido uma oportunidade de derrotar Uchiha Shizui, no entanto, sem o Tenseigan. Não há esperança. Então, ele não tem outra escolha a não ser assistir silenciosamente como um espectador. O patriarca dos outros clãs tinha pensamentos semelhantes. Considerando que eles poderiam ter que enfrentar Uchiha Shizui, eles perderam a esperança. Como ninguém se opôs à proposta de Fugaku, Hiruzen, que permaneceu em silêncio o tempo todo, finalmente assentiu. Muito bem, então incluiremos esse aspecto. E acrescentou em um tom de voz majestoso: em nome do Sandaime Okage de Konoha, eu nomeio Ataki Kakashi como meu candidato para o Godaime Okage. Capítulo 833. O plano de Kakashi. Distrito Uchiha. Kanguru. E eu sabia que a vila cederia. Finalmente temos uma chance agora. É isso mesmo. Há 2 candidatos do clã Uchiha, enquanto atualmente há apenas um candidato da facção Hokage. Atualmente estamos na liderança, definitivamente venceremos desta vez. Uchiha finalmente terá um Hokage. Esperamos tanto tempo para ver esse dia. Após Fugaku anunciar o resultado da reunião do conselho, todo o clã Uchiha foi envolvido por uma atmosfera alegre. Todos no clã Uchiha agora acreditam que a posição de Godaime Hokage definitivamente pertencerá ao clã Uchiha. Olhando para as expressões felizes e exultantes dos membros do clã Uchiha, Fugaku sorriu levemente. A reunião do conselho ocorreu exatamente como ele queria, e ele está muito satisfeito com os resultados. Não há dúvidas, eles realmente têm medo de nos ofender. Na reunião do conselho anterior, Fugaku viu através da fachada da facção Hokage e percebeu sua fraqueza. Afinal, Shizui executou Mizuki na presença de todo o pessoal de alto nível na vila, sem a permissão de ninguém, mas ele não foi repreendido. E nem mesmo Sarutobi Hiruzen ousou repreender Shizui por suas ações. Foi exatamente por isso que Fugaku ousou fazer o que fez nesta reunião do conselho. E tudo ocorreu conforme seu plano. Não apenas 2 candidatos foram selecionados para a eleição do clã Uchiha, mas o aspecto de testar a força dos candidatos também foi reconhecido. Todas as condições estão a nosso favor, murmurou com um sorriso enquanto olhava para todos os membros do seu clã. Fugaku notou Shizui parado no canto do salão com uma expressão silenciosa. Depois de pensar um pouco, ele chamou Shizui e falou: Shizui, embora Hiruzen-sama tenha nomeado apenas Ataki Kakashi, tenho a sensação de que pelo menos mais 1 ou 2 candidatos serão selecionados por eles. Talvez Tsunade Ime, ou talvez Jiraiya-sama. Se você os enfrentar, não deve se conter. Entendo. Shizui assentiu. Fugaku segurou o ombro de Shizui e disse: eu lhe dei minha palavra de que lutaremos pela posição do Hokage de forma justa e honesta. E é isso que estou fazendo então. Quero que você se certifique de cumprir suas palavras também. Não se esqueça, antes de tudo, você é um Uchiha. Shizui acenou com a cabeça: fique tranquilo, Fugaku-sama. Pessoalmente, Shizui não tem interesse em se tornar Hokage. Mas se for pelo clã, ele não se importa. Claro, a abordagem deve ser justa e honesta. Contanto que eles não tentem causar distúrbios e golpes de estado, ele apoiará o clã em seus esforços. Fugaku assentiu com uma expressão satisfeita. Em algum lugar na Floresta da Morte. Uau, uau, digo. 2 figuras atravessavam a Floresta da Morte enquanto o som de colisão de metal soava de tempos em tempos. As 2 figuras eram ninguém menos que o Sandaime Okage e Ataki Kakashi envolvidos em uma batalha. Dada a sua idade avançada, a velocidade e a força demonstradas por Sarutobi Hiruzen obviamente não eram muito boas, mas suas habilidades extraordinárias e rica experiência eram mais do que suficientes para causar muitos problemas para Kakashi, que não estava usando o Raijin voador nesta batalha. Bum! Quando o rugido da explosão soou, a figura do Sandaime Okage foi envolvida por uma nuvem de fumaça. Vendo isso, Kakashi não perdeu tempo e usou um rápido Body Flicker e apareceu ao lado dele, pronto para encerrar a batalha. Mas assim que Kakashi colocou sua kunai na garganta de Hiruzen, a figura de Hiruzen se transformou em lama e prendeu Kakashi. Quando ele usou esse jutsu, Kakashi não conseguiu deixar de pensar em choque. Não lhe adiantou nada quando ouviu o som de algo se aproximando dele por trás. Ele queria recuar, no entanto, suas pernas estavam presas na lama. Droga! Ele murmurou frustrado, enquanto canalizava chakra para sua kunai e desaparecia.
Estrondo. Assim que Kakashi desapareceu, o cajado adamantino de Hiruzen colidiu com o clone de lama. Aparecendo em uma árvore distante, Kakashi se desculpou. A perda é minha. Lamento ter que decepcioná-lo, Okage-sama. Hiruzen retraiu o cajado adamantino, então falou em um tom reconfortante. Sua performance já é muito boa. É só que nós o restringimos a não usar Raijin voador e 8 portões, então está fadado a ficar difícil para você. Na minha opinião, você está se saindo extremamente bem. Continue nesse ritmo e você será capaz de derrotar Fugaku. Kakashi assentiu enquanto recostava as costas na árvore e suspirava. Desde que foi eleito candidato ao Hokage, Kakashi aumentou seu treinamento, além do treinamento regular. Além disso, Kakashi também está testando os resultados de seu treinamento contra Hiruzen, Tsunade Ime, Jiraiya e Gai em batalhas simuladas regulares e aprimorando suas táticas. Sandaime observou Kakashi por um tempo e perguntou: quão longe você chegou nos 8 portões internos? Após recuperar o fôlego, Kakashi respondeu: posso abrir o 4º portão sem muita dificuldade, o 5º portão ainda não está perfeito. Entendo, murmurou Hiruzen com uma expressão pensativa. Após uma pausa ele continuou: o Uchiha Fugaku era conhecido como Olho Maligno, ele tem as habilidades e experiência para corresponder a esse título. Em Genjutsu, ele é talvez o segundo apenas para Shizui. Na minha opinião, a força de Fugaku é sem dúvida a de um Kage, e quando combinada com seu Sharingan, ele será resistente. A única coisa boa é que ele não tem um Mangekyou Sharingan, portanto, acredito que você conseguirá derrotá-lo com a ajuda do Raijin voador. Kakashi assentiu. Ele não estava muito preocupado com a batalha com o patriarca Uchiha. Hiruzen continuou: mas Uchiha Shizui, a força daquele garoto está em outro nível. Shizui não só tem Mangekyou Sharingan, seu Bob Flicker Jutsu único e habilidades inigualáveis de Genjutsu, mas ele também domina Senjutsu. Derrotá-lo será altamente desafiador. Você terá que usar todas as suas habilidades e mais algumas se quiser derrotá-lo. Eu sei. Kakashi assentiu, concordando plenamente com Hiruzen. Nesse momento, o olhar de Hiruzen pousou na venda de Kakashi e ele suspirou fracamente. A falta de um olho é muito desvantajosa para Kakashi e uma falha que sem dúvida Fugaku e Shizui serão capazes de explorar. Enquanto Hiruzen pensava no que eles poderiam fazer sobre a falta de um olho, de repente Kakashi perguntou: Okage-sama, e os outros candidatos? Alguém mais foi escolhido? Hiruzen suspirou e balançou a cabeça. Tanto Jiraiya quanto Tsunade se recusaram a participar. Azuma não é forte o suficiente. O patriarca de outros clãs não quer se apresentar, e até mesmo a família principal do clã Hyuga não está demonstrando interesse. Parece que você será o único candidato. É mesmo? Kakashi gemeu, e depois de pensar um pouco, ele disse: Okage-sama, tenho alguém em mente que pode ser um bom candidato, e ele também será uma ótima solução para Shizui. Hiruzen ergueu uma sobrancelha. Você quer dizer ele? Kakashi assentiu. Sim, deixe-o participar da eleição, ele será capaz de conter Shizui. Capítulo 834. Candidato ao Hokage Hyuga Kuroto? Em Konoha não há regras que restringam alguém de se tornar Hokage. O histórico deles é irrelevante. Não importa se são civis ou alguém dos nobres clãs Shinobi. Namikaze Minato é o melhor exemplo. Apesar de ser um plebeu, ele se tornou o Yondaime Hokage de Konoha. Desde que a pessoa seja residente de Konoha, tenha força, contribuição, realizações e reputação necessárias, seja selecionada pelos membros do Conselho Ancião e vença a eleição, ela pode se tornar Hokage. Mas há uma exceção. Há um certo grupo de ninjas em Konoha que não podem de forma alguma se tornar Hokage. Não há nenhuma regra que diga que eles não podem, é apenas um entendimento unânime dentro de Konoha que eles não podem se tornar Hokage. Este grupo é a divisão Brent do clã Hyuga de Konoha. Como todos os membros da família secundária Hyuga são marcados com o Juinjutsu, Kage Bard, suas vidas estão sempre nas mãos dos membros da família principal. A vida do Hokage nunca pode ser controlada por outra pessoa, a vila nunca permitirá isso, portanto, os membros da família secundária nunca serão selecionados como candidatos a Hokage, não importa o quão capazes ou dignos eles sejam. Este é um entendimento unânime dentro de Konoha. É por isso que quando Sandaime Hokage ouviu sobre a proposta de Kakashi, ele imediatamente a negou. Kuroto não pode ser selecionado como candidato. Acredito que não preciso explicar o motivo pelo qual ele não pode ser selecionado. Kakashi assentiu em compreensão. Eu sei o motivo. E acrescentou: no entanto, ainda acredito que ele é nossa melhor aposta. Sandaime perguntou franzindo a testa: o que você quer dizer? Neste momento, não consigo pensar em ninguém além de Kuroto capaz de conter Shizui. Não importa o quanto eu treine, não consigo me ver derrotando Shizui, não quando ele decide usar aquele Susanoo dele, mas com Kuroto no jogo, explicou Kakashi. Você quer dizer? Sandaime estreitou os olhos ao entender o significado por trás das palavras de Kakashi. Ele não conseguiu deixar de ponderar um pouco. Vendo que Sandaime entendeu o que ele estava falando, Kakashi acrescentou: eu tive uma conversa com Shizui alguns dias atrás, e baseado nisso, eu concluí que Shizui não deseja realmente se tornar Hokage. A única razão pela qual ele está participando da eleição é que ele foi ordenado pelo patriarca Uchiha. Agora se nós pedirmos a ajuda de Kuroto, então, a amizade entre Kuroto e Shizui, ele sabe muito sobre isso. Então se há alguém em Konoha que pode eliminar Shizui da eleição, é sem dúvida Kuroto. Claro, Hiruzen não acha que Kuroto é forte o suficiente para derrotar Shizui em uma batalha frontal, mas ele concorda que se Kuroto lutasse com Shizui, Shizui não iria com tudo. Na verdade, há até a possibilidade de que ele admita a derrota e recue. Depois de pensar um pouco, Hiruzen assentiu. Essa abordagem é realmente viável. Nem mesmo Hiruzen conseguiu pensar em outra solução contra Shizui.
Se Shisui fosse com tudo, então ninguém em Konoha seria capaz de derrotar Shisui. Mas com Kuroto na jogada, mesmo que Shisui não possa ser derrotado, ele pode ser eliminado. E enquanto Shisui for derrotado, o resto da eleição será fácil. O Uchiha Fugaku não é realmente uma ameaça tão grande. Hiruzen acredita pessoalmente que com a ajuda de Flying Raijin, Kakashi definitivamente será capaz de derrotar Fugaku. Mas ainda há uma questão, ele concordará? Afinal, Kuroto não ganha nada ajudando-os. Não há mal nenhum em tentar perguntar a ele. Respondeu Kakashi. Você está certo. Hiruzen assentiu e acrescentou após uma pausa, vamos tentar negociar com ele. Contanto que suas condições não sejam excessivas, podemos concordar. Gabinete do diretor, Academia Ninja. Olhando para o silencioso Kuroto, Itachi perguntou, Kuroto-san, você já pensou nisso? Sobre as eleições. Kuroto suspirou levemente e balançou a cabeça. A questão da eleição veio muito repentinamente. Atualmente todo o foco de Kuroto está no Rinnegan e na armadura biológica tipo 2, ele não tem energia suficiente para pensar nas eleições. Mas o problema é que se ele não fizer nada a respeito, conflitos civis provavelmente ocorrerão. Até onde Kuroto sabe, a facção Hokage não tem intenção de permitir que o clã Uchiha assuma a posição de Hokage tão cedo. Eles podem permitir que o Shinobi Uchiha se torne Hokage na 6ª ou 7ª geração, mas agora, sem chance. A única razão pela qual Sandai Misama concordou com as exigências do patriarca Uchiha é que ele não conseguiu encontrar nenhuma solução imediatamente na reunião do conselho e acreditava que eles ainda seriam capazes de derrotar o clã Uchiha no voto de confiança final. E não há dúvida sobre isso no voto de confiança final, o clã Uchiha realmente não tem esperança de derrotar a facção Hokage. Muito menos Fugaku, mesmo Shisui, apesar de tudo que ele tem por Konoha, não terá o apoio da maioria dos Jounin. E há apenas uma razão, o medo do clã Uchiha está enraizado no coração do Shinobi de Konoha. Além disso, mesmo que a influência política da facção Hokage não seja tão forte quanto era antigamente, por causa de inúmeros fracassos contra a organização Akatsuki, ainda não é algo contra o qual o clã Uchiha possa lutar. A maioria dos outros clãs Shinobi, sem dúvida, apoiará a facção Hokage em vez do clã Uchiha. E se falarmos sobre a força da facção Hokage, não é tão ruim assim. Embora velho, Sandaime Hokage ainda é uma força a ser reconhecida. Então a Tsunade Ime e Jiraiya, ambos classificados como Kage em termos de força. Sem mencionar Kakashi com seu Raijin voador. A facção Hokage é mais do que forte o suficiente para lutar contra o clã Uchiha. A existência do clã Uchiha os mantém afastados, mas se a situação ficar difícil, eles não hesitarão. A maioria do clã Uchiha, incluindo Fugaku, parece não perceber isso. Ao contrário de outros membros do clã Uchiha, Itachi é diferente. Ele percebeu as intenções da facção Hokage, bem como dos líderes dos outros clãs Shinobi, e está preocupado com as consequências. Kuroto-san. Justo quando Itachi queria dizer algo, ele notou Kakashi entrando no escritório pela janela. Notando a chegada de Kakashi, Itachi imediatamente cumprimentou o candidato ao Hokage e saiu do escritório. Obviamente, ele não pode discutir esses assuntos importantes na frente de Kakashi. Depois que Itachi saiu, Kuroto olhou para Kakashi. Bem, você queria falar sobre alguma coisa? Sem rodeios, Kakashi revelou diretamente seu propósito de ir encontrá-lo. Ouvindo as razões de Kakashi, Kuroto sorriu. Eu ouvi corretamente? Você quer que eu me torne um dos candidatos ao Hokage? Kakashi assentiu, sim. Kuroto perguntou, posso perguntar por quê? Ele já havia adivinhado o motivo. Ele ainda queria que Kakashi falasse. E Kakashi não escondeu nada. Você pode eliminar o Uchiha Shisui. Entendo. Kuroto assentiu com uma expressão pensativa. Kakashi perguntou, então, você vai fazer isso? Kuroto pensou um pouco e disse, antes de dar minha resposta, quero saber, você está confiante em derrotar o patriarca Uchiha? Kakashi assentiu, sim. O patriarca do clã Uchiha não será tão problemático, então acredito que posso derrotá-lo. Kuroto podia ver que Kakashi estava realmente levando Fugaku levianamente. Ele pensou em avisá-lo, Kakashi, mas decidiu não fazer isso. Em vez disso, ele perguntou, então, vamos supor que eu trabalhe para você, o que eu ganho em troca? Qualquer coisa, desde que não seja nada muito excessivo. Respondeu Kakashi. O sorriso de Kuroto se alargou quando ele respondeu 100 milhões de ryu. Capítulo 835 Quarto candidato. 100 milhões de ryu, você disse? Kakashi ficou surpreso. Ele assumiu que Kuroto pediria por algum jutsu secreto ou proibido, ou talvez um status político mais alto como compensação. Ele até pensou que Kuroto poderia pedir ajuda da facção Hokage no Juinjutsu do Selo Amaldiçoado. Mas quem imaginaria? A demanda de Kuroto é totalmente diferente. Em vez de algum jutsu ou status político mais alto, Kuroto exigiu dinheiro. Acreditando que ele poderia estar enganado, Kakashi perguntou, você disse que quer 100 milhões de ryu? Kuroto assentiu, está correto. E perguntou confuso, isso é demais? Kakashi balançou a cabeça. Não é muito, mas você tem certeza de que quer dinheiro e não outra coisa? Kuroto assentiu sim. Atualmente eu quero dinheiro. Todo o dinheiro que eu puder conseguir. Posso perguntar por que você precisa de tanto dinheiro? Perguntou Kakashi, um pouco confuso. Ah, nada, só algumas coisas pessoais, sabe? Respondeu Kuroto com um sorriso. Claro, ele não vai dar detalhes a Kakashi. E Kuroto acredita que Kakashi é inteligente o suficiente para não bisbilhotar deliberadamente. 100 milhões de ryu é realmente uma quantia enorme para um indivíduo, no entanto, para uma grande vila Shinobi como Konoha, não é muito. Além disso, se eles puderem eliminar o Uchiha Shisui por um pequeno preço de 100 milhões de ryu, então é um ótimo negócio.
Kakashi acredita que Okage-sama concordaria, portanto, depois de um tempo de silêncio, ele assentiu. Tudo bem, você receberá 100 milhões de ryu até o final desta semana. O sorriso de Kuroto se alargou, então temos um acordo. Seu objetivo foi completado, e Kaki decidiu se despedir. Bem, tenho que informar o Okage-sama sobre isso, vou me despedir. Kuroto assentiu, sem problemas. E como se de repente se lembrasse de algo, ele disse, e não subestime o patriarca Uchiha, ele pode te surpreender. O patriarca Uchiha despertou o Mangekyou Sharingan. Ele pode não ser tão habilidoso quanto Shizui no uso do Mangekyou Sharingan, mas suas habilidades são poderosas o suficiente. Claro, Kuroto não conhece todas as habilidades do Mangekyou Sharingan de Fugaku, mas ele tem experiência contra o Taikyokuzu de Fugaku, e essa coisa é perigosa. Kakashi assentiu com um sorriso malicioso, não se preocupe. Acredito que posso lidar com o patriarca Uchiha. Então saiu da sala do diretor. Claramente, Kakashi não levou as palavras de Kuroto a sério. Na mente de Kakashi, comparado à ameaça de Shizui, Uchiha Fugaku não representa nenhuma dificuldade. Kuroto sorriu ao ver a reação de Kakashi e escolheu não dizer nada. Ele fez sua parte e avisou Kakashi. Se Kakashi leva suas palavras a sério ou não depende dele. Deixando esse problema de lado, Kuroto voltou ao que estava fazendo. Pouco tempo depois, outro anúncio foi feito pelo Conselho de Anciãos em relação à eleição. O ancião Utatani Koharu nomeou o atual diretor da Academia Ninja de Konoha, Yuga Kuroto, como candidato para a eleição para Hokage. Dessa forma, Kuroto se tornou o quarto candidato. Assim que essa informação foi divulgada, toda a vila ficou surpresa. Shizui, Kuroto e Kakashi são frequentemente chamados de Sannin da nova geração, e agora que fazem parte da eleição, mais e mais pessoas começaram a chamá-los de Sannin da nova geração e ganharam toda a atenção. Dos patriarcas dos principais clãs Shinobi aos plebeus, todos discutiam acaloradamente a próxima eleição Hokage. Até mesmo os Kages de outras vilas estavam interessados em saber quem seria o Godame Hokage de Konoha. Não demorou muito para que a notícia chegasse às portas do Distrito Uchiha. Distrito Uchiha. Você está falando sério? Yuga Kuroto é o quarto candidato. Mas ele é do ramo da família do clã Yuga. Como ele pode ser indicado? O clã Yuga o apoia? Se eles o apoiam, então eles podem libertá-lo. Eu discordo. Não acredito que a família principal tenha coragem de libertá-lo. Talvez essa seja a ideia daquela velha bruxa. Ela pode ter pensado em usá-lo como um chip para conter Shizui. Sim, faz sentido. Se Shizui lutar contra Yuga Kuroto, ele não irá com tudo. Eles estão realmente usando todos os seus meios para conter Shizui. Um dos membros do clã perguntou a Fugaku, patriarca, o que devemos fazer? Se Shizui lutar contra ele, então ele pode realmente. Fugaku balançou a cabeça. Não se preocupe e continue com seu trabalho. Ele ficou surpreso com o tom calmo de Fugaku e pensou, talvez o patriarca tenha algum plano em mente. Ele não estava enganado. Fugaku realmente tinha um plano, que era usar Shizui para desviar a atenção da facção Hokage e dos outros candidatos nomeados. Originalmente, Fugaku acreditava que seria Tsunade Ime ou Jiraiya que se apresentariam, mas mesmo que seja Kuroto não há diferença para ele. Na verdade, isso é melhor. O fato de Kuroto ter sido indicado só mostra que seu plano está funcionando bem. Enquanto a atenção de todos está focada em Shizui, ninguém está me levando a sério. Eu serei capaz de usar esta oportunidade. Pensou Fugaku com um sorriso. Distrito de Hyuga. O quê? Kuroto foi nomeado pelo Conselho dos Anciões como quarto candidato? Exclamou o ancião Fukiage em choque. Ele não conseguia acreditar no que acabará de ouvir. Sim. Yashi assentiu com uma expressão cansada. Você teve alguma participação nisso? Perguntou o segundo ancião com um olhar de descrença no rosto. Yashi balançou a cabeça. Não, acabei de receber o aviso de que ele é o quarto candidato. Estou tão surpreso quanto qualquer um. Como isso é possível? Murmurou o ancião Sada, e acrescentou após uma pausa. Por que eles o nomeariam, um membro do ramo? Se eles queriam que alguém do clã Yuga fosse nomeado, então você deveria ter sido escolhido. Nesse momento, o ancião Fukiage disse de repente com uma expressão feliz, mas esta é uma oportunidade muito boa para nós. Yashi balançou a cabeça. Devemos deixar claro que eles não cometerão tal erro. Acredito que eles o estão usando como uma contramedida contra o Uchiha Shizui. Portanto, suas chances são baixas. Eu não estou falando sobre ele, Yashi. Eu estou falando sobre você. Se ele pode ser nomeado, por que você não se nomeia, Yashi? Disse o ancião Fukiage, e acrescentou, ele é a contramedida contra Shizui. Com certo você está contra ataque Kakashi e Uchiha Fugaku. Após ponderar por um tempo, Yashi disse em um tom hesitante, eu não tenho certeza. Se eu tivesse o poder do Tenseigan, então talvez. Esqueça. Suspirou o ancião Sada, e acrescentou, considerando nosso relacionamento atual com eles, a facção Hokage definitivamente não nos apoiará. O ancião Fukiage assentiu desamparadamente. Esta seria uma ótima oportunidade, se ao menos tivéssemos mais informações sobre o Tenseigan. Capítulo 836. Você realmente quer se tornar Hokage? Casa de Kuroto. Enquanto Konoha inteira estava envolta em caos por causa da eleição Hokage, Kuroto não prestou muita atenção a esse assunto. Toda a sua atenção estava na armadura biológica tipo 2. Vamos ver. Vou ter que projetar um novo moldador, então. A solução nutritiva precisa ser otimizada. A Fusion Solution precisa ser melhorada. O reagente celular precisa ser criado para as necessidades. E todas essas coisas. Uma após a outra, Kuroto escreveu as tarefas que ele tinha que completar para a armadura biológica tipo 2. Enquanto Kuroto estava ocupado, Yui entrou na sala e perguntou, Kuroto-kun, você realmente não vai? Isso é um grande assunto. Você foi nomeado como um dos 4 candidatos. Você deveria discutir isso com o patriarca. Não há necessidade. Disse Kuroto com um sorriso, então ele olhou para cima e perguntou, a propósito, Yui, você fez o que eu pedi? Como estão minhas chances?
Até Yui ficou sem palavras com o tom despreocupado de Kuroto e suspirou o suspiro. Kuroto-kun, sério. Mesmo em um momento como esse, em vez de se preocupar com as eleições, você está mais interessado em coisas tão triviais? Ao contrário de você. Os outros estão trabalhando duro para a eleição. Eles estão visitando outros clãs para obter seu apoio. Até Kakashi-san já visitou grandes clãs. Desde quando Kakashi começou a fazer coisas tão chatas? Murmurou Kuroto surpreso. Ele não esperava que Kakashi fizesse uma coisa dessas, e suspirou em falsa decepção. Estou decepcionado. Vendo o exagero de Kuroto, Yui segurou a testa e suspirou. Suspiro. Você realmente não planeja fazer nada, não é? Kuroto respondeu. Bem, eu não disse isso. E acrescentou após uma pausa. Eu farei o que deve ser feito. Então ele olhou para Yui e perguntou. De qualquer forma. Então, como eu estava perguntando, quais são as chances atuais? Você fará o que deve ser feito, hein? Pensou Yui com um sorriso. Então ela olhou para Kuroto e respondeu bem. Eu perguntei secretamente, mas o problema é que atualmente não há nenhum aviso oficial na lista de candidatos nomeados. Portanto, as probabilidades ainda não foram definidas, mas bem, eu ouvi sussurros, e eles não estão a seu favor. Isso significa que para mim, as chances são maiores. Murmurou Kuroto com um sorriso malicioso. As chances são maiores para você, o que significa que os aldeões são menos otimistas sobre você. Como você pode rir disso? Você não deveria estar um pouco preocupado? Perguntou Yui em descrença, e acrescentou em um tom insatisfeito. Todos estão olhando para você. Você precisa mostrar a eles que eles estão todos errados. Você é tão bom quanto qualquer um. Na verdade, você é melhor do que os outros. Entre os 4 candidatos, um é considerado o shinobi mais forte do lado das 5 grandes nações, a segunda pessoa é renomada como Caçador de Prata, por causa do jutsu Raijin voador que ele domina, enquanto a terceira pessoa é o patriarca do clã mais forte de Konoha. Comparado a esses 3, Kuroto não tem muita reputação ou glória. É verdade que as pessoas apreciam Kuroto pelos resultados que ele demonstrou na Academia Anbu e Ninja, mas isso não é suficiente para ganhar fama, reputação e respeito como Shizui, Kakashi e Fugaku. A maioria da população de Konoha acredita que um desses 3 será o Godami Hokage. Claro, Kuroto não se incomoda com o que as pessoas pensam dele. Mas, diferentemente de Kuroto, Yui não está feliz com o fato de todos o subestimarem. Vendo sua expressão insatisfeita, Kuroto falou. Agora, não deixe que eles te incomodem. Eu fui nomeado como candidato. Isso não é o suficiente. Você não está feliz? Surpresa, Yui imediatamente olhou para Kuroto e disse com um sorriso brilhante. Claro, estou feliz. Então ela segurou a mão de Kuroto e acrescentou. Kuroto-kun, você é incrível. Você é a primeira pessoa em nosso clã a ser indicada. Eu nunca imaginei que um dia você alcançaria tal altura. Claro, eu desejo que você tenha sucesso e se torne melhor do que qualquer um. Mas ainda assim, eu estou realmente feliz em ver você assim. Isso é como um sonho. Se for realmente um sonho, então eu não desejo que acabe. Quem sabe, você pode até se tornar o Hokage. Eu me pergunto como você ficará usando esse chapéu Yaori. Acho que agora terei que vencer a eleição para mostrar a vocês como fico usando esse chapéu Yaori. Murmurou Kuroto com um sorriso. Mas como você vai vencer? Perguntou Yui e apontou. Você nem vai visitar ninguém. O voto de confiança também é muito importante. Mas você é tão despreocupado com isso. Se você deseja vencer, então você precisa do apoio dos Jonins. A maioria dos Jonins de Konoha faz parte de diferentes clãs shinobi, portanto, para obter o apoio dos Jonins é necessário o apoio desses clãs. Esta é a razão pela qual todos os candidatos, incluindo Kakashi e o patriarca Uchiha, estão visitando diferentes clãs shinobi, pedindo seu apoio na eleição. Ao ouvir a pergunta de Yui, Kuroto deu de ombros. Não há necessidade de se preocupar com essas coisas. Hokage-sama e Koharu-sama cuidarão disso. Yui perguntou desamparada. Então o que você vai fazer? Kuroto respondeu com um sorriso. Claro, ficarei em casa e não os incomodarei para que possam fazer o trabalho deles. Yui suspirou e perguntou. Você realmente quer se tornar Hokage? Kuroto permaneceu em silêncio. Considerando a situação atual, as chances de ele vencer a eleição são muito pequenas. A facção Hokage apoia Kakashi, o clã Uchiha apoia Shizui e Fugaku. Diferentemente deles, Kuroto não tem tal apoio. Além disso, atualmente, ele está extremamente ocupado com seus projetos e não tem tempo para colocar sua atenção no assunto Hokage. Além disso, mesmo que ele queira se tornar Hokage, enquanto Kakashi for o candidato que a facção Hokage apoia, ele não será capaz de se tornar Hokage a menos que revele sua verdadeira força, o que é um grande não para ele. A posição do Hokage é de fato um pouco invejável, mas no grande esquema das coisas, não é importante o suficiente para Kuroto revelar sua força. Portanto, Kuroto decidiu que por enquanto, ele apenas observará e deixará as coisas acontecerem. De qualquer forma, oficialmente a eleição não começará até que o Daimyo da Terra do Fogo chegue em Konoha, e isso levará pelo menos uma semana, então ele terá tempo suficiente para planejar as coisas. Capítulo 837 Missão Secreta de Shizune. Alguns dias depois, o Daimyo da Terra do Fogo chegou em segurança a Konoha, e finalmente chegou o dia em que as eleições começaram. Para o primeiro turno foi decidido que haveria uma batalha entre os candidatos para testar suas forças. Sem surpresa, Kuroto e Shizui estarão lutando e Kakashi e Fugaku estarão brigando. Os vencedores do primeiro turno competirão no segundo turno da eleição. Por toda Konoha, os moradores discutiam quem seriam os vencedores do primeiro turno. É discutível quem é o candidato com mais apoio, mas o candidato com menos apoio é inegavelmente Hyuga Kuroto. Qualquer apoio que Kuroto tinha antes foi perdido. Se fosse ataque Kakashi ou Uchiha Fugaku, havia uma possibilidade de Kuroto vencer, já que a força dos 3 é um tanto relativa, mas contra Uchiha Shizui,
Sem chance. Quase ninguém acha que Yuga Kuroto será capaz de vencer o Uchiha Shizui. Uma sala escura e secreta em algum lugar em Konogakakure. Toque, toque. Uma figura apareceu do lado de fora da sala secreta e bateu na porta. Entre. Quando a aprovação para entrar chegou, a figura abriu a porta e entrou. Tsunade-sama, eu retornei. De pé protegida pelas sombras, Tsunade olhou para a figura e perguntou em tom solene. Alguém notou você, Shizune? Olhando para as duas pessoas que pareciam estar carregando uma aura extremamente séria, Izumi não pôde deixar de pensar. Em um momento tão crítico, Tsunade-sama deu uma missão para Shizune-san? Que tipo de missão era? Considerando a atmosfera séria, tem que ser algo que pode afetar a vila inteira. Enquanto Izumi estava ocupada com seus pensamentos, Shizune respondeu. Há uma situação. Seu tom era um pouco de pânico. Ela mordeu os lábios e olhou para o chão enquanto se desculpava. Perdoe-me, Tsunade-sama. Eu não consegui completar a missão sem alertar ninguém. No último minuto, eu encontrei Yui, e ela me reconheceu. Shizune-san encontrou Yui-san. Izumi ficou surpresa e pensou, a missão está relacionada ao clã Yuga? Bum! Os pensamentos de Izumi foram interrompidos quando um barulho alto ecoou na sala. Aparentemente, Tsunade bateu o punho na parede com raiva, maldito seja. Como Yuga Kuroto pôde fazer uma coisa dessas? Ele é um dos 4 candidatos. Ele não tem vergonha? Ele não tem orgulho? Ele tem honra. Olhando para a furiosa Tsunade, Shizune ficou impotente e caluniou seu Shisho baixinho. Você não é a mesma? Diferente dele, você já é um membro do Conselho dos Anciões. Mas está fazendo uma coisa dessas. Shizune, rugiu Tsunade com raiva. Shizune fechou a boca apressadamente. Izumi olhou para as duas pessoas em confusão e suspeita. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Ela vagamente sentia que esse assunto estava relacionado às eleições, mas não conseguia entender o assunto completamente. Antes que ela pudesse tentar entender a situação, Tsunade olhou para ela e ordenou. Izumi, deixe-nos por um tempo. Preciso discutir esse assunto com Shizune a sós. Isso é muito importante. Eu entendo, Tsunade-sama. Izumi assentiu e saiu rapidamente da sala. Agora que eram apenas Tsunade e Shizune, Shisho acalmou sua respiração e perguntou. Explique-me. Você comprou os 2 jogos? Shizune assentiu seriamente. Sim, conforme seu pedido. Comprei os 2 jogos. Muito bem. Não importa se você foi visto por Yui. Tsunade assentiu aliviada. Shizune perguntou preocupada. Mas Tsunade-sama, foi sensato apostar uma quantia tão grande? Era dinheiro emprestado. Se perdermos, não seremos capazes de nos esconder na sombra de Konoha. Teremos que fugir. Tsunade cruzou as mãos sob o peito e falou confiantemente. Desta vez será diferente. Minha vitória está quase garantida. Só temos que esperar um pouco, e todo esse dinheiro será nosso. Seremos ricos. Olhando para a expressão arrogante de Tsunade, Shizune teve um mau pressentimento. Só espero que nada dê errado. Casa de Kuroto, Distrito Yuga. Estou em casa. Ao ver Yui retornar, Kuroto levantou a cabeça do pergaminho e perguntou. Você comprou o jogo? Yui assentiu sim. Então murmurou com uma expressão estranha, Kuroto-kun. Adivinha quem eu conheci na casa de apostas? Quem? Perguntou Kuroto com uma expressão distraída. Yui respondeu. Shizune. Sopro. Kuroto ficou surpreso. O quê? Shizune, você disse? Yui assentiu sim, e por algum motivo ela estava disfarçada, o que era estranho. E acrescentou, o que é estranho é que ela apostou em você. Quando perguntei se ela tinha certeza de que queria apostar uma quantia tão grande em você, já que seu oponente é o Uchiha Shizui. Ela saiu correndo sem dar uma resposta. Kuroto deu de ombros. Só Kami-sama sabe o que ela está pensando. Internamente, ele não conseguiu evitar caluniar Tsunade, TCH. Agora ela se tornou uma das anciãs. Ela não tem nenhum lucro? Ela está tentando lucrar. O que é mais problemático é que ela apostou em mim. Ela tem certeza de que ganhará dessa vez, e se ela ganhar, vai ser azar para mim. O que eu faço? Capítulo 838 Declaração de Sonhos. Konogakakure. No início da manhã do dia, pessoas começaram a se reunir no local da campanha do Hokage de toda a vila. O local parecia ser um estádio com grande capacidade. Por causa da fermentação dos últimos dias, todos estavam interessados na campanha Hokage e em quem se tornaria o próximo Hokage. As ruas estavam cheias de faixas apoiando diferentes candidatos. Todos estavam animados com o primeiro turno da eleição para Hokage. Os adultos estavam discutindo as diferentes vantagens que cada candidato trazia para a mesa. As crianças estavam apoiando seus ídolos e os vendedores estavam vagando pelas ruas tentando vender suas coisas. A vila parecia tão animada e cheia de energia como se estivesse no meio de um festival. No meio de toda a excitação, sob a liderança de Jiraiya, várias pessoas carregando uma grande liteira com o emblema da Terra do Fogo entraram lentamente no estádio pela entrada principal. Assim que entraram no estádio, Sarutobi Hirzen e o Tatani Koharu desceram e cumprimentaram um homem sentado na grande liteira. Daimyo-sama, obrigado por reservar seu precioso tempo para assistir ao primeiro turno da eleição. É um prazer tê-lo aqui. HM. Não se preocupe, Hiruzen. A eleição para Hokage é algo com que eu também me importo. E já que você me enviou o convite, era natural que eu aceitasse o convite. Agora, por que você não me apresenta os diferentes candidatos? Eu gostaria de conhecer pessoalmente as pessoas que liderarão Konoha nos próximos anos. Sim, claro. Hiruzen assentiu e disse, vamos primeiro ficar confortáveis. HM. Assentiu Daimyo enquanto seguia Hiruzen até a seção VIP. Na seção VIP, há um total de 6 assentos. Além do Sandaime Hokage e do Daimyo da Terra do Fogo, os 4 Hokages das outras 4 grandes nações Shinobi também demonstraram interesse em assistir às partidas da primeira rodada da eleição Hokage. Do outro lado do estádio. Alguma sorte, Neji? Perguntou Sasuke.
Neji, com seu Byakugan ativo, estava procurando por assentos. Enquanto as duas crianças procuravam por assentos, de repente ouviram uma voz familiar e olharam naquela direção. Naruto acenou com ambas as mãos e gritou alto: Neji, Sasuke, por aqui, por aqui. Venham aqui rápido, ainda tem lugares vagos aqui. Ao ouvir a voz de Naruto, as duas crianças correram animadamente em sua direção. Embora ainda falte muito tempo para o início da primeira rodada, o local já está lotado de pessoas. Todos estão animados com o torneio, então estão com pressa para ir ao estádio para conseguir assentos melhores para uma visão melhor. Enquanto Sasuke e Neji se sentavam, Naruto perguntou: como é? A vista daqui é boa, certo? Tudo é visível. Neji assentiu, de fato. Então ele olhou para o estádio e falou: tantas pessoas vieram assistir. Isso é natural, afinal, isso está relacionado à eleição do Hokage. Falou Sasuke, tentando encontrar seu pai e irmão nas arquibancadas. Naruto perguntou: Sasuke, Neji, quem você acha que se tornará o Godaime Hokage? Neji respondeu sem pensar: claro, será meu sensei. Sasuke bufou: não, ele não vai. E acrescentou: nem o diretor tem chance diante do meu Otou-san e do Shizui Nin-san. Estou te dizendo, meu Otou-san vai se tornar Hokage. Naruto olhou para o local e falou: um dia, eu também provarei minha força assim como eles e me tornarei Hokage. Todos me reconhecerão. Neji olhou ao redor, atordoado, e falou: vou trabalhar mais duro para poder provar minha força, e talvez me tornar o próximo Hokage. Antes, Neji sempre pensou que os membros do ramo existiam apenas para proteger a família principal. Mas seu sensei provou repetidamente que esse não é o caso. Kuroto não apenas se tornou o diretor da Academia Ninja de Konoha, mas também foi nomeado como um dos 4 candidatos para a posição de Godaime Hokage. Vendo isso, Neji percebe que ele é mais do que apenas um membro da família Hyuga Brent e que ele tem todo o direito de sonhar. Um objetivo maior. Agora, Neji deseja se tornar o Hokage e proteger toda a vila, especialmente a Hyuga Brent, para que todos possam aprender o que ele aprendeu. Continuem sonhando, vocês dois. Falou Sasuke com um sorriso zombeteiro, e declarou em um tom confiante: embora eu não esteja muito interessado em me tornar o Hokage, eu ainda me tornarei um para o meu clã. Vocês dois podem se revezar depois disso. Ouvindo a declaração de sonhos um do outro, os 3 se entreolharam com sorrisos nos rostos. Sem dúvida, o objetivo de todas as 3 crianças neste momento é se tornarem Hokage de Konoha. Suas razões podem ser diferentes, mas seus objetivos são os mesmos. Saguão. Ouvindo a explosão de aplausos no estádio, Yui andou de um lado para o outro na sala e falou em pânico: sério? Isso é, uma multidão tão grande se reuniu. Oh, Kami-sama, eu não esperava que tantas pessoas viessem assistir isso. Kuroto-kun. Tantas pessoas vieram assistir. Enquanto Yui andava de um lado para o outro, Kuroto sentou-se confortavelmente ao lado. Ele estava lendo um livro e não parecia afetado pela multidão. Finalmente Yui não aguentou mais e caminhou em direção a Kuroto. Kuroto-kun. Não fique nervoso, apenas faça o seu melhor e aproveite. Os resultados não importam. Não importa se você ganha ou perde, apenas faça o seu melhor. Para mim, você é o melhor. Ao vê-la gaguejar e tentar fazer um discurso motivacional, Kuroto riu e assentiu suavemente. Entendi. Toque, toque. Nesse momento, a porta da sala de espera foi batida e um homem com um colete Chunin entrou e falou: Hyuga Kuroto-sama, por favor, prepare-se. A primeira partida da primeira rodada está prestes a começar. Entendido. Kuroto assentiu e fechou o livro que estava lendo. Então ele deu um tapinha em Yui enquanto dizia: tudo bem então, eu vou indo. Me desejem sorte. Tudo de bom. Dê o seu melhor. Kuroto assentiu com um sorriso e caminhou em direção ao campo. Capítulo 839. Vamos nos divertir. Caminhando pela passagem que levava à arena de luta, Kuroto podia sentir aplausos gradualmente crescentes. Conforme ele saía da passagem e ficava no centro da arena, ondas e ondas de aplausos ressoavam por todo o estádio. Era como se o próprio chão estivesse tremendo de excitação. Olhando para a multidão reunida, Kuroto ficou surpreso. Droga, eu não esperava que tantas pessoas se reunissem. Mas acho que isso faz sentido. Sem dúvida, os moradores demonstraram grande entusiasmo pela eleição do Godaime Hokage. Antes das eleições do Godaime Hokage, a maioria dos aldeões não tinha papel. Os candidatos eram indicados pelos membros do Conselho Ancião, enquanto os shinobi de classificação Jonin tinham o direito de selecionar o Hokage por meio de votação. Até os aldeões estavam preocupados com todo esse assunto. Eles não podiam desempenhar nenhum papel. Antes que eles percebessem, a vila tinha um novo Hokage. Verdade, eles foram informados sobre as conquistas feitas pelos diferentes candidatos nomeados, mas é isso. Eles nem sabiam o quão fortes os candidatos eram em relação uns aos outros. Mas desta vez é diferente. Por causa da proposta do patriarca Uchiha na reunião do conselho, uma competição foi feita parte da eleição para testar a força dos candidatos nomeados, e já que os aldeões receberam o direito de assistir ao torneio. Quando tal oportunidade surgiu diante deles, grande entusiasmo foi despertado em seus corações. Afinal, Konoha é uma vila de shinobis. Mesmo que nem todos sejam shinobi, eles são inseparáveis do shinobi. As crianças anseiam se tornar grandes shinobi e servir a vila. Admiração e respeito pelo shinobi estão gravados nos ossos da maioria dos adultos. Kuroto-san. O chamado de Shizui interrompeu a linha de pensamento de Kuroto. Kuroto olhou para Shizui se curvando para ele. Kuroto assentiu com um sorriso Shizui e retribuiu a saudação. À medida que ambos os candidatos levantavam a mão direita e formavam o selo de confronto, gradualmente os aplausos diminuíram e o estádio ficou em silêncio. Incluindo o Daimyo da Terra do Fogo e o Hokage das 5 grandes nações, todos estavam olhando para Shizui e Kuroto. Jiraiya era o árbitro da partida. Ele apareceu na área com um piscar de olhos e explicou as regras da partida. Então ele olhou para os candidatos e perguntou: vocês dois estão prontos? Shizui assentiu. Tenha cuidado, Kuroto-san.
Kuroto também assentiu. Vamos começar. Vendo que ambos os candidatos estavam prontos, ele acenou para eles e sinalizou o início da batalha. Comecem. Quando o sinal para começar a luta foi dado, Shizui foi o primeiro a fazer seu movimento. Ele teceu os sinais de mão, e quando terminou, várias figuras borradas começaram a aparecer ao redor. Em poucas respirações curtas, a arena inteira estava cheia de centenas dessas figuras. O estranho é que as figuras borradas têm a mesma aparência de Shizui, dificultando discernir o verdadeiro Uchiha Shizui. Na tribuna VIP, olhando para centenas de figuras de Uchiha Shizui na arena, Raikage, Tsuchikage, Mizukage e Kazekage se entreolharam surpresos. O Kage mais velho entre eles, o Tsuchikage, não pôde deixar de murmurar em elogios. Rápido, ele realmente faz jus ao seu nome. Shizui do cintilar corporal. Até Raikage teve que admitir que a menos que usasse sua armadura de chakra relâmpago, ele não seria capaz de se mover tão rápido quanto o Uchiha Shizui. Um olhar preocupado brilhou nos olhos do Hokage. Mesmo que um shinobi de sua vila estivesse ganhando elogios dos Kages de outros aldeões, Hiruzen não podia dizer que estava feliz em ouvir isso. Desde o início, Hiruzen estava extremamente preocupado com a partida entre Uchiha Shizui e Hyuga Kuroto. Antes ele pensou que se Shizui lutasse enquanto liberava água, a cena se tornaria embaraçosa. Os Kages e os líderes dos outros clãs perceberiam que algo foi armado nos bastidores. Mas considerando a força que Shizui demonstrou em seu primeiro jutsu, Hiruzen agora está preocupado com o resultado da batalha, e não pôde deixar de pensar. Ele será capaz de vencer isso? Do outro lado do estádio. Com seu Byakugan ativado, Neji olhou para a arena com uma expressão chocada. Isso? Que tipo de jutsu é esse? Até onde Neji pode ver com seu Byakugan, cada figura de Shizui tinha um sinal de chakra. É como se todas essas centenas de Shizui fossem clones das sombras, mas o Shadow Clone Jutsu não pode criar tantos clones. Além disso, os sinais de mão que Shizui usou eram diferentes do Shadow Clone Jutsu. Neji tem certeza disso porque ele também dominou esse jutsu. Sasuke pensou por um tempo, então disse em um tom incerto, talvez Shizui Nissan esteja usando o jutsu multiclone das sombras. Eu ouvi Nissan mencionar esse jutsu uma vez, é um jutsu proibido de rank A porque consome Mui. De repente, uma voz interrompeu Sasuke. Não seja idiota, Sasuke. Isso não é o jutsu dos clones múltiplos das sombras, é o cintilamento corporal único de Shizui, o mesmo jutsu que lhe rendeu o apelido de Shizui do cintilamento corporal. Ele se virou e exclamou surpreso, Shinichi Nissan. Você não foi com os outros? Shinichi balançou a cabeça com desagrado. Eles são barulhentos demais para o meu gosto. Tendo testemunhado a força de Kuroto, Nagato, Madara e Iruko, tornou-se difícil para ele tolerar a arrogância de seus membros do clã. Em sua visão, eles possuem tão pouca força, mas têm tanta arrogância, o que é uma vergonha aos seus olhos. Portanto, ele prefere manter distância dos ignorantes membros do clã. Precisamente por isso, ele escolheu vir aqui. Neji perguntou surpreso, Body Flicker Jutsu? Como isso pode ser Body Flicker Jutsu? Existem tantos deles, e cada um deles tem um sinal de chakra. Sasuke e Naruto concordaram com Neji e olharam para Shinichi confusos. O Body Flicker Jutsu usado por Shizui é completamente diferente do Body Flicker Jutsu que eles conhecem. Shinichi não se preocupou em explicar, em vez disso, ele observou Shizui na arena, e pensou consigo mesmo. A velocidade dele é exponencialmente mais rápida comparada ao que eu me lembro. É por causa das células de Shodami-sama? Até onde Shinichi consegue se lembrar, a última vez que viu Shizui usar seu jutsu Body Flicker exclusivo, ele não conseguiu criar tantas sombras além disso. Shizui geralmente usava suas sombras em luz fraca. O jutsu não era tão efetivo em áreas brilhantes. Mas agora, não é o caso de forma alguma. Shizui não só é capaz de criar centenas de sombras, como também é capaz de demonstrar tal eficácia em plena luz do dia, o que surpreendeu até mesmo Shinichi. Do lado de Kakashi, Azuma ficou surpreso ao ver centenas de Shizui na arena e perguntou a Kakashi, você acha que Kuroto pode vencer? Kakashi não teve resposta e pensou, Shizui está lutando para vencer? Do outro lado, Shizune olhou para Tsunade com uma expressão pálida. Tsunade-sama, ele será capaz de vencer? Tsunade estava insegura. Shizune disse em pânico, talvez seja melhor retirarmos nossa aposta nele, caso contrário. Tsunade assentiu, sim, é possível que Shizui esteja lutando para vencer. Vai, retira nossa aposta. Na arena, olhando para centenas de Shizui ao seu redor, Kuroto sorriu, desembainhou sua espada Kusanagi e apontou para Shizui enquanto dizia, bem, então vamos nos divertir. Centenas de Shizui responderam em uníssono. Tentarei não decepcionar você, Kuroto-san. Capítulo 840 Eleição Hokage, Estágio 1, Partida 1. Tentarei não decepcionar você, Kuroto-san. Enquanto a voz ressoava pelo estádio, todas as figuras de Shizui na arena se moveram. Todos correram em direção a Kuroto. O que aconteceu? Você só pode estar brincando. Não consigo ver o que está acontecendo aí. O público nas arquibancadas ficou atônito. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo na arena de luta. Os moradores de Konoha tiveram a oportunidade de testemunhar muitas lutas ao longo dos anos, no entanto, esta é a primeira vez que eles assistem a uma batalha em que seus olhos não conseguem acompanhar. Deixando de lado os aldeões comuns e os genins, os olhos da maioria dos Chunin também não conseguiam acompanhar a velocidade de Shizui. Todo mundo já ouviu falar de Shizui of the Body Flicker, mas só agora eles entenderam pessoalmente o que o título significa. E antes que pudessem reagir, sons ensurdecedores ecoaram no campo de batalha, fazendo com que todos tapassem dolorosamente os ouvidos. Ah, é tão alto. Shizui estava se movendo mais rápido que a velocidade do som, então cada um de seus movimentos causava um estrondo sônico. Stands VIP. Daimyo cobriu o rosto com seu leque dobrável e falou desconfortável. Suponho que isso seja esperado de um shinobi competindo para se tornar o Godame Hokage.
Hiruzen suspirou e não entreteve o daimyo. A cena na arena está além de suas expectativas. Seu cérebro inteiro estava ocupado elaborando contramedidas para a situação em que Shizui vencesse esta luta. Parece que a preparação inicial não foi inútil. Podemos ter que confiar nisso. Área de espera do competidor. Jiraiya deu um tapinha no ombro de Kakashi e disse, seria melhor se você se preparasse mentalmente para enfrentar Shizui. Kakashi assentiu com uma expressão solene, A velocidade demonstrada por Shizui excedeu em muito até mesmo as expectativas de Kakashi. Ele conhecia Shizui desde o tempo deles na Anbu, mas Kakashi nunca pensou que Shizui se tornaria tão rápido. Neste momento, até mesmo Kakashi não ousou alegar ser mais rápido que Shizui, apesar de ter o Raijin voador magistral. No canto, Tsunade Imi rezou enquanto olhava para o campo de batalha com uma expressão preocupada. Yuga Kuroto, você deve preservar, pelo menos até Shizune recuperar o dinheiro. Do lado do clã Yuga. No momento em que o primeiro estrondo sônico ecoou na arena, Yashi subconscientemente ativou seu Byakugan e olhou para a arena de luta. Até ele ficou surpreso ao descobrir que não conseguia acompanhar completamente a figura de Shizui. Sentado ao lado de Yashi, o ancião Sada murmurou com um suspiro de alívio. Yashi, felizmente você não se indicou. Caso contrário, eu realmente não consigo imaginar. Yashi assentiu. Normalmente ele deveria ter ficado envergonhado ou bravo porque sua força estava sendo questionada, no entanto, isso não aconteceu, ao contrário, ele ficou aliviado. Em sua opinião, as palavras do ancião Sada não são zombaria. Ele mesmo, não acha que tem habilidade para lutar contra tal oponente. Ele não acha que Kuroto tenha chance alguma também. Em vez de envergonhar a si mesmo e ao clã, é melhor assistir a batalha de lado e deixar as coisas acontecerem. Ruído. Sua linha de pensamento foi repentinamente interrompida quando seus ouvidos captaram o som da colisão de ferro e ferro. Esse som não era muito alto, e se não fosse por ter o senso de um Jonin de elite, Yashi poderia ter perdido. Pego de surpresa, ele focou seu olhar na arena e logo seu rosto não conseguiu esconder sua surpresa ao ver a causa de tal som. A cena esperada de Kuroto sendo nocauteado por Shizui não ocorreu. Ao invés disso, uma forte colisão metálica ecoou pelo estádio. A primeira colisão metálica foi logo seguida pela segunda, depois pela terceira, depois pela quarta e logo uma sinfonia de ferro foi tocada na arena. Era o som produzido pela colisão das armas de Kuroto e Shizui. Yashi não conseguia acreditar no que estava vendo. Inúmeras imagens residuais de Shizui estavam atacando Kuroto de todas as direções em velocidade sônica. No entanto, Kuroto estava se defendendo elegantemente contra todas elas com movimentos precisos e bruscos. Não importa quantos Shizui atacassem Kuroto, eles não conseguiam passar por sua defesa. Vendo tal cena, a expressão de Yashi tornou-se solene. Antes que ele pudesse se acostumar com a cena, a situação na arena de luta mudou. Tendo se defendido do ataque de Shizui por um tempo, Kuroto decidiu fazer seu movimento. Imediatamente, ele desapareceu de onde estava até um tempo atrás, e voou pela arena enquanto deixava para trás um rastro de pós-imagens. Agora Kuroto estava no ataque e Shizui tinha que defender. Na plateia, Sasuke, com seu Sharingan ativado, continuou olhando para a esquerda, para a direita e para cima e para baixo enquanto gritava com uma expressão frustrada. Droga, não consigo acompanhar. Claro, ele sabia que havia uma grande diferença entre sua força e a força das duas pessoas lutando na arena, só agora ele percebeu que a diferença é tão grande assim. Se ele não consegue acompanhar os movimentos deles mesmo com seu Sharingan, como ele reagirá se enfrentar algum deles? Neji não era diferente de Sasuke e olhou para a arena em choque. Ele sempre se orgulhou de sua força e velocidade. Mas vendo a força de seu sensei e do antigo vice-diretor, ele percebeu que todo esse tempo, ele era um sapo sentado no fundo de um poço. Com sua força e velocidade, muito menos lutar contra alguém como Kuroto e Shizui, ele não pode nem ser um espectador na luta deles. Ele acabaria morrendo e nem entenderia como morreu. Diferente do frustrado Sasuke e do chocado Neji, Naruto ficou impressionado. Incrível. Ele olhou atordoado para o confronto em andamento. Terei que superá-lo se quiser me tornar o maior Hokage? Observando as reações das três crianças, Shinichi sorriu e, internamente, ele não pôde deixar de pensar. Todo mundo já está chocado. Eu me pergunto o que vai acontecer se eles descobrirem que esses dois não estão nem meio falando sério. Do outro lado, os olhos de Rock Lee brilhavam de admiração e fascínio enquanto ele olhava para o campo. Ele não conseguiu evitar exclamar de excitação. Tão forte. Kuroto-sensei e Shizui-sensei são tão fortes. E deixa eu te contar um segredo, Lee, disse Gai com um sorriso malicioso. Que segredo? Perguntou Lee, olhando para Gai. Eles não usaram toda a sua força. Ambos estão muito mais fortes, respondeu Gai com um sorriso. Diferentemente da maioria da plateia, Gai não teve problemas em acompanhar Shizui e Kuroto. Ele se adaptou há muito tempo a essas batalhas de alta velocidade e alta intensidade. Portanto, ele foi capaz de ver que nem Kuroto nem Shizui tinham usado sua força total ainda. Lee ficou surpreso e perguntou animado. Gai-sensei, os shinobi podem se tornar tão fortes apenas com habilidades físicas? Sentado ao lado de Rock Lee, Gai abriu um sorriso brilhante enquanto respondia. Claro, qualquer um pode se tornar forte desde que trabalhe duro. Os olhos de Lee brilharam e ele perguntou. Gai-sensei, eu também posso ficar forte? Gai mostrou sua pose de cara legal e assentiu, claro. Os dois trabalharam duro para ter tanta força. Se você deseja se tornar forte como eles, então você também deve trabalhar duro, e você deve acreditar em si mesmo. É disso que se trata a juventude. Shizui, por que não aumentamos isso? Disse Kuroto quando a lâmina de sua espada colidiu com a espada de Shizui. Shizui assentiu. Relâmpagos começaram a brilhar ao redor dele e a velocidade de Shizui aumentou novamente.
Shizui estava usando raios para aumentar sua velocidade de ação e velocidade de reação. Observando os relâmpagos, o sorriso de Kuroto se alargou. É disso que estou falando. Imediatamente o chakra explodiu de seu corpo como uma chama furiosa, enquanto sua velocidade e força aumentavam. Kuroto estava usando os 8 portões internos para aumentar sua força e velocidade. Assim que os dois candidatos aumentaram a intensidade da batalha, o estádio ficou em alvoroço. Bum, bum, bum. Houve fortes explosões quando o chão e as paredes começaram a rachar. No Sans, o público gritava de excitação e pânico. A batalha entre Shizui e Kuroto estava afetando o ambiente ao redor deles. E o estádio foi o primeiro a sofrer. Em poucos instantes, os pilares que sustentavam as arquibancadas começaram a rachar e desabar, causando pânico no público. Os shinobi responsáveis por manter a ordem protegiam os civis. Mas os danos ao estádio estavam aumentando continuamente, fazendo com que o capitão gritasse com raiva. Onde está a divisão de selamento? Por que eles estão demorando tanto? Diga a eles para se apressarem ou o estádio inteiro vai desabar. Fuinjutsu, formação das 4 chamas púrpuras.